Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Passa no Plantão Podcast. Episódio esse gravado, então eu não vou saber que número que é, tá? É 130 e algumas coisas, né? Até o ao vivo a gente tá errando a numeração. Eu já imagina perdi no as gravado. contas já. Mas isso é incompetência minha, tá, gente? Ainda bem que ele sabe. Que dia que isso aqui vai ao ar? Em algum dia de abril, provavelmente. Bom, olha como... Acho que estamos no meio de abril nesse momento. Que não seja 1º de abril, né? É lá no meio. Lá no meio. Bom, queria te dar as boas-vindas, desejar aí uma boa noite pro meu colega de mesa aqui, Ivens Diego. Mas você está bem, careca? Agora você me dá boa noite, né? Chegou, me ignorou, nem mentira. Um acidente na Castelo lá, cheguei atrasado aqui, eu cheguei todo esbaforido, velho. Como se eu estivesse vindo correndo, né? Não parece, né? O gordo não pode descer a escada que já fica cansado já. Ah, você tem dessas, né? É. O Guto começou a fazer academia, a primeira coisa que o corpo dele falou, não quero. Se jogou da escada. Mano, verdade, Você acredita? verdade. Eu acredito. Não, mas foi um capote, não foi uma queda. Foi um capote, cara. E aí vai minha filha correndo pegar o esteto de brinquedo dela pra auscultar minha barriga no chão. Tá tudo bem, papai. Foi muito bom, cara. Melhor cena, eu no chão morrendo de dor e ela auscultando minha barriga. E aí ela te deixou de repouso. Deixou. Por isso que as pessoas tinham que ter câmera em casa, tá vendo? Pra gente não perder essa cena. Cara. Pô, imagina. É uma aprovação. Imagina pra você testar. Vai novamente pra academia, o né? impacto eu caindo no chão, a câmera cairia de qualquer lugar que ela Ia dar tivesse. aquela né? chacoalhadinha. Louco, mano. Tipo piscina lá na coisa. Né? Porra, cara, falar disso. É que agora, quando eu estiver indo ao ar, né, vai estar fora de contexto já, né? Mas acabou de ter lá o terremoto, cara, as cenas das piscinas balançando lá em cima do prédio. Assustador, cara. Cara, inacreditável aquela cena, meu. Impressionante. E o cara pendurado no vidro lá? Essa Ele eu tava não vi. limpando o vidro, tipo, lá no alto, e aí teve o terremoto, ele começou a balançar ali, a água da piscina começou a cair em cima dele. Caraca, eu não vi essa Mano, não. desesperadora, cara, essa Não. cena. Desesperadora a cena. Tá Foi louco, bicho. chocante. Imagina. Deus me livre, velho. Ainda bem que o Brasil não tem nessa magnitude, Nessa magnitude. ainda. Nessa foca no ainda, Não né? sabemos o que vem pela frente, né? Já sentiu um tremor? Não. Eu já senti um aqui. Já? Só que Aqui? eu senti muito pouco. Aqui no Brasil. É mesmo? Foi em 2008, teve um tremor. Foi sentido na Paulista e em Santana de Parnaíba. Eu fazia faculdade em Santana de Parnaíba. E aí, eu estava no estágio de cinésio, no laboratório. E de repente, eu falei assim, oxi. Sabe aquela coisinha meio... Mas muito sutil, muito suave. Foi tipo assim... vocês Será que eu tô com sentiram- labirintite? É. Vocês sentiram alguma coisa? Aí, pessoal... Não, achei que era coisa da minha cabeça. Mas foi muito suave, assim. Mas o que será que foi? Ninguém sabia. Depois. Nem sabia se a água da faculdade estava batizada e tal. Aí chega em casa, você começa a ver as notícias, né? Caramba, Mano, bicho. bizarro, velho. Doideira isso aí. Eu sobrevivi a um terremoto. Aí. Nosso sobrevivente de hoje. Ô, mas a gente tem que agradecer aqui o nosso patrocinador, né? O Exatamente. Instituto Beta Saúde, que sempre está conosco aqui todas as segundas-feiras no Passando Plantão Podcast, que inclusive nos disponibiliza aqui a famosa Ajuda Neuro, ou Ajuda Neuro, ou Aju da Neuro, né? Juliana Gulardins, que já esteve aqui conosco e veio novamente agora para falar sobre o Gente que Pode, mas você, profissional da saúde, que tem vontade de mudar de área ou de se aperfeiçoar na sua área de especialidade, você que tem um sonho de trabalhar em um mercado específico, venha conhecer os cursos e as especializações do Instituto Beta Saúde, né, Ivens? Exatamente. Você pode aí fazer a pós-graduação que você precisa para facilitar a sua inserção no mercado de trabalho, fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso de extensão, um curso de curta duração, aquele fim de semana só para lapidar suas técnicas, né? E não só na fisioterapia, tem outras áreas da saúde já lá no Instituto Beta, mas se você é fisioterapeuta, tem hospitalar, UTI, Neuroped, neuromodulação. Aí, ó. Só na neuro Sim, a tem gente falou 3. sobre isso no seu episódio. Sim. Só na neuro tem 3, tá vendo? Ó, saúde da mulher também, Home care. home care. Pô, então tem para todo gosto. Então vai lá na @Instituto Beta Saúde, com certeza você vai achar algum curso, alguma pós-graduação que vai atender a sua necessidade, ou às vezes você nem sabe que você precisava. Vai lá dar uma olhada nos cursos, talvez você ache algo bem interessante
para você. Ah, eles não falaram a especialidade que eu quero. Entra lá no @Instituto Beta Saúde e vai conhecer todos os cursos que eles têm a te oferecer. Exatamente. Inclusive, a gente falou da neuro. Da outra vez que a Ju esteve aqui, estava para começar ainda. Ia começar após, agora já começou, né, Ju? Começou agora em março. Hoje, dia 31, é o último dia para algum aluno se inscrever. Estamos Falei a atrasados, data, Então né? você já perdeu. Não, é que nós estamos gravando no dia 31, que é o último dia então para já se perdeu, inscrever. já perdeu. Porque a Você gente permite perdeu. que no mês inicial ainda tenham alguns retardatários. Sempre tem alguém que entra de última hora que possa se inscrever com a gente. Mas agora a gente não aceita mais, só ano que vem. Que a minha pergunta era essa, se ainda dava tempo de pegar essa turma. Não, só dá o ano que vem, mas agora a gente tem os aperfeiçoamentos, né? Então, Boa. para quem ainda quer alguma coisa nessas áreas, durante esse ano a gente tem os cursos livres, os aperfeiçoamentos, a gente lançou e vai começar aí, dá tempo do episódio pro ar, o aperfeiçoamento em fisioterapia no transtorno do espectro autista, que é Que legal. A gente tem muitos cursos de TEA, só que normalmente é multiprofissional, ou é em aba, né? Que é a tal da análise do comportamento aplicada. E a gente desenhou um específico para fisioterapeutas. E é lançamento. As aulas vão começar lá para maio. Legal, então dá tempo de você ir Menos atrás de e 15 participar. dias. De Dá acordo tempo, com a pô. data que esse episódio for ao ar. Mas dá tempo. Dá muito tempo. Dá. Boa. Show. Deixa eu apresentar nossas convidadas oficialmente. Diga, Obrigado. o que foi? Não, só que você não comentou o que aconteceu no futebol semana passada. Não, vou deixar para Continue. comentar no próximo ao vivo. Que nesse caso são 2 semanas atrás. Não, só queria me livrar dessa dor. Não, tá tudo certo. Acontece. A Ju já esteve aqui com a gente num episódio, né, sobre a Ju, falando sobre neuro. E a gente comentou que ela tem um podcast, né, o Gente Que Pode. E hoje ela trouxe uma das companheiras de podcast junto. Vou falar primeiro da Ju, depois eu venho para a Vânia. Então, a Ju é especialista em fisioterapia neurofuncional na criança e no adolescente pela Abrafim Cofito, mestre e doutora em ciências pela USP, com estágio sanduíche na Curtin University, pós-doutorando em medicina e saúde humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, sócia Acabou proprietária da meu clínica... Acabou? Acabou, eu. Acabou meu pós-doutorado. Você já... Agora eu sou professora adjunta na Baiana. Ah, eu vi o negócio do professor adjunta. Você fez um stories, né, sobre isso, não fez? Isso. Ah, Gente, Escola Baiana, na moral. Uma das melhores escolas de fisioterapia do Brasil, cara. Com não, e certeza. você vê o nível dos nossos convidados, né? Num mês, tava fazendo pós-doutorado, no outro já professora adjunta, cara. Que é isso? Não, mês Povo- que vem, livre docente. O povo sobe de nível muito rápido, cara. Não dá nem para acompanhar. Sócia proprietária da clínica Adoleta, coordenadora da pós-graduação do Instituto Beta, treinadora oficial do programa Animal Fun no Brasil e fundadora e apresentadora do Gente Que Pode, o podcast delas aí. E a Vânia Ferreira, que é mãe atípica e típica, fisioterapeuta, pós em neurociência aplicada à reabilitação e pós-graduanda em fisioterapia neuropediátrica. E Sejam dona bem-vindas. do @Acorda Físio e a Corda Físio e a Corda Físio. Ela vai explicar pra gente daqui a pouco esses trocadilhos aí com esse nome. Bem-vindas, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada, você viu que eu gostei tanto que eu tive que voltar, né? Então, agora atualizadíssima, né? Professora adjunta. Já falei, mês que vem, livre docente, você volta. Vai demorar um pouquinho para chegar aí. Bom demais, bom demais. Você vê, as duas gostam de um trocadilhozinho na arroba, né? A criatividade. É. E até no nome do próprio podcast, né? Também. Genial o nome do pod. E lembrando que a Elo não pôde estar por questões de agenda. Exatamente, Né? Tá que é a fazendo terceira coincidência. integrante aqui. Fica o nosso abraço para ela. Neste E quem grupo. sabe numa próxima a gente junta todo mundo. Todo mundo. Sim. Heloíse Guion Pires. É difícil falar o nome dela, a gente tem que falar na apresentação. E a gente... Depois ela encurtou, né? E vai, Vai mas pegando um beijo pra intimidade, Elo. aí vira Elo. Só É, Elo. Elo. Aí já era, né? Muito bom. Isso aí. Gente, mas explica pra gente o que é o Gente Que Pode. O Gente Que Pode é essa junção de nós três, né, Jô? É uma profissional já experiente. Eu já era formada, né? Quando a Já. gente começou, já era fisioterapeuta formada há pouco tempo. E a Elo ainda era estudante, ela se formou já recentemente. E aí traz a minha experiência da maternidade atípica, a experiência da Elo, entre a minha necessidade, o meu olhar voltado para a atuação do fisioterapeuta para a maternidade atípica.
e vem o olhar da profissional, né, que atende esse público. E aí a gente resolveu juntar tudo e dar voz à diversidade, que é o Gente que Pode. As duas foram minhas alunas, de alguma maneira. A Elô não foi diretamente minha aluna. A Vânia foi, supervisão de estágio e tudo. Legal. TCC, tudo com a Ju. Nossa, E- sofreu. Depois eu quero saber como que ela era, viu? Olha lá, olha lá, olha lá. A reação é Pode ótima. falar na frente? Não, ó, vai ter que deixar registrado aqui. Né? Pode pedir para ela sair da sala para eu falar? Uma licencinha, né? Estão te chamando ali fora um Só vai pouquinho. estar no YouTube depois, né? E aí conheci elas através, né, das aulas, de cursos, enfim. E um dos cursos que eu dei sobre paralisia cerebral, eu já conhecia um pouco nos bastidores das histórias delas como mães atípicas. Eu falei, não, eu não quero falar só da forma técnica. Eu convidei as duas para darem o relato não como físio, como mães. Sim. No curso. Então, a Elô fez a abertura e contou a história dela. E a Vânia fez o fechamento e contou a história dela, mais voltado para o projeto da cor da físio, a cor da físio. E aí, depois desse dia, a gente sentou e falou, não, realmente a gente precisa... As pessoas ficaram super emocionadas no curso, assim, foi um feedback muito legal. A gente precisa passar essa experiência para frente, para outras pessoas, discutir essas temáticas, que eram temáticas sensíveis, né? Temáticas de comunicação de más notícias, temáticas desse lado humano. Então, elas contavam histórias ali de como foi a vivência, né? Para além do profissional que estava atendendo os filhos delas. Então, assim, como é que a gente pode melhorar isso? A gente só vai melhorar. A gente fala, né, humanização, parece que é um negócio tão assim, né? A gente acha que é só sorrir e não, colocar uma música bonitinha, né? E eu ficava na minha cabeça assim, mas como é que eu vou ensinar humanização para um ser humano? Porque, né, assim, cachorro não precisa de cachorrização, né? Gato, não, mas ser humano precisa de humanização, de aula de humanização, Mas enfim. tem cachorro que tem mais humanização do que ser humano, viu? Mas, enfim, né, isso era uma coisa que me angustiava, assim, eu como professor, como é que eu vou ensinar isso, Sim. que às vezes são coisas, né, básicas. Eu falei, só ouvindo outras pessoas que já passaram. Acho que é o único jeito. E aí, da experiência delas, a gente, não, vamos fazer um podcast, vamos juntar aqui, vamos falar sobre isso, vamos chamar pessoas para falar sobre isso. E aí, foi. Tá indo. Tá Nasceu. indo. Quanto tempo já tem o podcast? Acabou de fazer um ano. Que legal, Fez um cara. ano em janeiro. Aniversariante. Aniversariante. Muito bom. Só faltou o bolo. A gente não fez um bolo, né? Tem que Não. fazer a festinha agora, Entre gente. o bolo... E já teve de tudo. Já teve formatura, Teve. já teve um encontro, assim, de resgate. Um de volta pra sua terra. Como assim, mano? Explica que é a Meteram o história Gugu dela. no negócio, velho. Quase Foi isso. bacana. Resgatou uma pessoa Nós que nem resgatamos. imaginava quem era. Deixa ela contar. Eu tenho uma influência muito forte do primeiro fisioterapeuta do meu filho, né? Levando em consideração que meu filho tem 26 anos hoje. E aí ele foi esse profissional humanizado, né? Eu nem pensava em ser fisioterapeuta. Então, quando eu resolvi entrar na faculdade de fisioterapia, me veio à mente esse fisioterapeuta. Falei, poxa, se eu for atuar, eu quero ser igual a ele. Mas eu não tinha mais contato, eu tinha perdido o contato, meu filho ainda era muito novo, criança ainda. E aí eu trouxe a ideia para elas. Eu falei, eu preciso preciso encontrar esse profissional, preciso trazer ele, preciso falar que eu me tornei fisioterapeuta e a minha inspiração como profissional foi ele. Preciso falar da importância que ele teve na minha vida, né? E aí a gente foi buscar nas redes sociais, não era alguém muito ativo nas redes sociais, foi muito difícil. Ela não tinha nem mais contato Não com tinha ele há contato anos. nenhum. Ele Já não não- sabia quem era ela. Ele não lembrava mais de mim fisicamente, não está mais na área da neuro, né? Ele era fisioterapeuta neurológico na época, mas não está mais. Então, foi muito difícil achar ele. Eu fui achando através de contatos que me direcionavam, fui procurar reportagens antigas da década de 2000 lá, e achei profissionais que eram linkados à instituição que ele atendia, e foram me passando contatos até que eu cheguei e fiz o convite informal. Olha, a gente tem um podcast. a gente queria Convite te assim, entrevistar. vamos lá, ser entrevistados. Não sabia quem era. Não me identifiquei, não falei que ele tinha sido filho do meu filho. E aí foi muito emocionante, porque aí ele veio, sentou na mesa, falou do tempo que ele atuou. E foi bem bacana, porque ele estava no mês que ele ia se aposentar. Caramba. E Gente, eu não também sabia não disso. sabia disso.
E Ninguém aí, mais, e aí ninguém depois, menos. não, e depois da gravação, no finalzinho, quem entra, quem chega? O meu filho. O Igor. Aí ela contou essa história no final do É, e aí no episódio. final- Gente, tô Daí- arrepiado. No finalzinho eu me identifiquei, falei e realmente ele teve uma importância assim surreal na minha vida, hoje como profissional, como mãe na época, e foi muito bacana, foi emocionante, Que legal. muito legal. Imagina. Caramba, eu tô arrepiado com essa história, Aí ele cara. falou, depois dessa eu vou Então trabalhar mais uns assiste. 3 aninhos. Ganhei um gás por mais uns 3 aninhos. Aí vai. Tá na praia, né? Quem sabe não. Assiste o episódio que isso Não tudo tá convenci. filmado. A gente foi tudo filmado. E o Igor apareceu? Apareceu. Aparece no Aparece na final. gravação. Caramba, velho. Foi muito legal. Que legal. E durante, né, o episódio, eu morrendo de medo dele me reconhecer, porque a gente começou a soltar falas, eu comecei a falar um pouquinho da minha história, e ele ficava olhando assim, mas ele não reconheceu. Aí chegou no finalzinho, não reconheceu, ele não reconheceria mesmo, né? Tantos pacientes que passaram por ele há 20 e poucos anos atrás. Mas foi bem bacana, quando ele se deu conta. E você se dá conta da importância que você teve como profissional. Daí Sim. vem o nome do Acorda Físio, porque às vezes a gente olha como profissional tanto para o paciente, para a nossa atuação com a técnica, né? E a gente esquece do quanto a gente está tocando humanamente a pessoa do outro lado. Não só o paciente em si, mas a sua família. As pessoas que estão ali, os cuidadores, quem está por perto. Então, a gente, como profissional, é muito importante. A gente tem uma importância, assim, que a gente não se dá conta. A gente salva, a gente reacende esperança, a gente devolve cor para as pessoas e a gente nem se dá conta disso. Então, acho que a gente mesmo, como profissional, tem que se valorizar quanto a isso. Poxa, a gente é muito mais do que um diploma. A gente é humano, né? É a humanização. É interessante, né? Esse reflexo em todo o entorno. E às vezes a gente nem percebe. percebe. A gente está ali muito focado no trabalho direcionado ao paciente e não sabe o quanto que isso acaba respingando, né? Você já pensou quantas vidas sua atuação como físio já impactou? Então, e aí eu tenho uma história que lembra um percentual pequeno disso, que ainda como estagiário, eu atendi um jovem de 18 anos que teve um TRM e ele tinha ficado paraplégico. E quem levava esse jovem ali na clínica escola era o tio, né? E aí eu fiz todo o atendimento dele durante a bateria ali. Foi um trabalho bem interessante. Houve uma conexão legal, assim, minha com o paciente, um engajamento legal da terapia. E aí passaram-se alguns anos, eu tô dando uma supervisão de estágio no hospital aqui na Zona Norte de São Paulo. Entra um grupo de estagiários de graduação, alguns anos, sei lá, uns 6 anos depois desse período. Entra um grupo de estagiários da antiga Uniban, né? E aí entra ele, junto com esse grupo de estagiários. Ele olhou assim, pô, cara, eu falei, ô, tudo bem? Ele, você lembra de mim? Era tio de fulano? Eu falei, lembro. Ele falou, pô, tô no último ano de fisioterapia. Ele tava estagiando, olha que da hora, cara. Legal. Ele, pô, aquilo lá fez muita diferença, decidi fazer fisioterapia por conta daquilo tudo, você foi uma das pessoas importantes. Não fui o único, obviamente, eu era um estudante ali, mas toda essa dinâmica... É muito bom. E assim, Pode falar. eu como vivi esse lado por muitos anos, porque quando eu fui para a faculdade de fisioterapia, meu filho já era adulto. Então, toda essa fase da infância, que é a fase mais difícil para a família, eu vivi ali e ainda fui mãe adolescente. Então, tem essa negligência também dos profissionais no geral, né? Mais naquela época, então, ali, há 26 anos atrás, de você olhar para uma mãe adolescente e meio que negligenciar mesmo. E julgar, né? Então, exatamente. Então, foram poucos os profissionais que olharam sem rotular, né? Peraí, é uma mãe e uma criança com deficiência e está precisando agora da rede de apoio, do apoio. E esse foi o único profissional que eu me lembro. Mas tem muitos pacientes e familiares que dá essa devolutiva para a gente, né? Olha, aconteceu isso, olha, você foi muito importante. Mas a grande maioria não dá essa devolutiva. E são os que a gente mais marca, né? Eu lembro que eu nunca tive a oportunidade de dar essa devolutiva para esse profissional. Eu era muito imatura, muito tímida, mas ele não tem noção do quanto ele me fazia bem, do quanto ele fazia bem ali para o meu filho, do quanto ele me fazia acreditar que eu devia continuar indo para a fisioterapia. Porque já aconteceu muitas vezes de eu ir para a fisioterapia e voltar com o sentimento, o que é que eu vim fazer aqui? Né? De ter tido a sensação de que se eu tivesse ficado em casa, eu mesma fazendo o que eu nem sabia fazer, seria mais produtivo. E quando eu estava com esse profissional, eu tinha essa sensação de, cara, valeu a pena vir, né? Eu posso continuar vindo. Então, a gente não tem noção do que realmente a nossa atuação faz diferença. Não só a atuação técnica, né? Do fazer ali. Sim.
do que a gente está oferecendo. E às vezes a gente acha que está oferecendo pouco, mas para quem está recebendo tem um valor enorme. E assim, a gente vive uma era da influência, né? Assim, a gente virou uma profissão, ser influencer. E às vezes a galera olha e fala assim, não, mas o influencer é aquele cara que tem milhões de seguidores, fala para milhões de pessoas, e a gente ignora o nosso dia a dia, onde a gente influencia, por exemplo, até a nossa família que está dentro de casa, determinadas atitudes que você possa tomar, um caminho que você escolhe percorrer, e você pode influenciar alguém que está perto de você, e a gente nunca sabe o como e quando está influenciando alguém. Às vezes a gente recebe umas devolutivas assim no Instagram e, por exemplo, hoje no Instagram eu tenho uma coisa que eu quero comunicar específica tal, e apesar de eu falar isso, eu influencio a pessoa de uma outra maneira que eu nem imaginava que eu podia estar fazendo. Então é sempre importante a gente querer mostrar, fazer as coisas, pensar um pouquinho nisso também, como que eu posso ajudar as pessoas, porque a gente não faz ideia realmente de como a gente influencia pessoas, né? E eu ia falar, assim, não é só essas viradas de chave, né? Porque essa história que você deu, a própria da Vânia, você fala, nossa, você foi uma pessoa que deu uma virada de chave, que levou... Mas muito mais do que isso, a nossa atuação na área da saúde, especificamente, ou as pessoas, né, que cuidam de outras pessoas, não tem só a virada de chave ou só a devolutiva. Assim, cada paciente que... Eu falo isso, né? Eu não sei fazer a conta. Mas cada paciente que a gente atende, no mínimo, a gente está impactando 4 vidas. É o paciente, o pai, a mãe e o irmão. É o paciente, é o senhorinho, o senhorzinho, a esposa, mais 2 filhos. Sempre no mínimo, para cada 4 pessoas. E mesmo que a ação seja indireta, vocês na UTI e tudo, você atendeu mas atender aquele tem um entorno e o impacto no entorno que é gigantesco. Sim. Gigantesco. Se você fizer essa conta aí na sua cabeça, quantos... Milhões de pessoas. A maioria dos nossos convidados, quando a gente pergunta por que físio, eles contam assim, eu levava minha mãe, a minha avó na reabilitação. Ou eu fui paciente, ou meu vizinho... tinha uma deficiência e eu acompanhava. Então, assim, uma parcela grande dos nossos convidados fisioterapeutas, acho que da área da saúde como um todo, né? Tiveram algum contato direto ou indireto com a área da saúde, que acabou inspirando, né? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de seguir na minha vida. Talvez por isso aquilo que a gente estava conversando antes de você chegar, que é o quanto o profissional de saúde tem acoplado em si a sua formação, a sua profissão. Como se fosse a personalidade dele, é uma extensão de si, porque eu acho que é isso, viveu alguma coisa que aquilo fez teve um significado, resolveu seguir com aquilo, reproduzindo aquilo e leva como uma missão, assim. Mas eu fiquei curioso uma coisa, assim, Vânia, você falou que quando você ia lá e era ele, né, não que fosse só ele, mas diferente de alguns outros dias que você ia e voltava num sentimento de frustração, o que você julgava na época como diferencial que fazia você sentir a segurança de levar o seu filho para ser reabilitado por esse colega em específico? Olha, além da humanização que ele parecia ter, ele demonstrava ter, né, de olhar nos meus olhos. Né? A maioria dos profissionais pegava a criança, ia lá, fazia o que tinha que fazer, devolvia a criança, tchau, vai embora, volta quarta-feira que vem. Como se você não fizesse parte do cuidado. Exatamente. Né? E ele tinha aquele tratar de... Como se estivesse falando com uma amiga, tudo bem, vem cá, me dá o Igor, eu brincava com o Igor. Quando ele estava atendendo, né, eu podia acompanhar, e eu via que ele se conectava com o paciente, não só com o Igor, com todos os pacientes dele, ele se conectava ao ponto da criança. Eu já vi crianças tendo crises convulsivas ali durante o atendimento dele, e eu via a diferença entre um profissional e outro. Um outro profissional pegava a criança e devolvia para a mãe que está tendo uma crise, vai lá, resolve isso. E ele não, eu já vi ele tentando contornar aquilo, sabe? Acalmando a criança e acalmava a mãe, meio que ele mergulhava no mundo daquela criança, né? Fala comigo, volta, se comunica comigo. Então, aquilo me chamava a atenção. Eu falava, cara, esse profissional ele não é um profissional que ele está exercendo só a técnica que ele aprendeu. Ele se comunica com o ser humano, ele se conecta com o ser humano. E isso me deixava segura. Eu sabia que meu filho estava... não nas mãos só de um fisioterapeuta, estava na mão de um pai, de um tio, de um irmão, né? Porque é isso que os nossos pacientes são. Eles são os nossos pacientes, mas é o filho de alguém, é o sobrinho de alguém, é o neto de alguém. E a gente tem que cuidar com esse cuidado. Não é um objeto, é uma vida. E a diferença que eu via nele era esse cuidado. Calma, ele está tendo uma crise, ele tomou o remédio, por que não tomou o remédio?
Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te orientar? Eu tenho para quem te indicar, para quem te encaminhar? Porque a impressão... Hoje, a gente fala bastante de humanização, a gente fala bastante da prática voltada para a família, mas naquela época não se falava tanto. Então, se tinha muito, eu sou fisioterapeuta. Esse aqui é problema de outro. Então, resolve, vai. Se vira, resolve. Eu não sei como que você resolve isso. Eu vivi mais essa fase. Mas a diferença em si era essa. Eu via ele olhar para o paciente como um ser humano, e não só como mais um número, uma hora que ele ia ficar ali trabalhando. Era essa a diferença que eu percebia nele. E aí, quando eu me tornei, eu lembrava exatamente disso. Eu quero olhar para os meus pacientes assim. Eu quero me conectar. Eu quero que eles façam parte de mim como um ser humano, não só como um profissional. Legal. No outro episódio, a gente conheceu um pouquinho da Ju, né? Vou perguntar um pouquinho sobre você agora, para a gente conhecer você também um pouquinho, antes da gente entrar em outros assuntos. Você é de onde? Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou de Guarulhos. Nasci em Guarulhos e vivo lá até hoje. Show. Ficou meio claro por que você chegou na fisioterapia, né? Mas antes você tinha uma outra Porque ela mora em Guarulhos, não, tô zoando, pô. Você tinha uma outra carreira antes de chegar na fisioterapia? Eu tinha. Eu sou formada em logística aeroportuária e trabalhei com isso durante muitos anos. Que legal. Né? Então, eu fui mãe aos 15 anos de idade. Sempre falo isso. Então, quando eu fui mãe, eu era só mãe. Não podia trabalhar, ninguém ia me contratar. E aí, eu entrei para essa área da logística aeroportuária. Nunca pensei em ser fisioterapeuta. Achava que eu não tinha jeito para isso. Quando eu fui fazer a faculdade de fisioterapia, eu não fui com a intenção de atuar. Eu não tinha vontade nenhuma de ser profissional da fisioterapia. Eu queria apenas... Na verdade, eu queria só compreender paralisia cerebral. Para mim, não existia nenhum outro tipo de patologia. Eu vivia aquele mundo ali, da mãe atípica, da criança com paralisia cerebral. No caso, o Igor já era um adulto. E eu sabia muito pouco sobre paralisia cerebral. Eu tive muito poucos profissionais que... Isso no geral, não é só profissional fisioterapeuta, não. Estou falando do neuro, do pediatra, que olharam para mim e falaram, olha, vamos conversar um pouquinho, você precisa entender um pouquinho disso aqui. Não, era... Toma um papel e vai embora. Toma um encaminhamento e vai embora. Toma uma receita e vai embora. Como se eu não precisasse saber, eu não precisasse entender. Entende? Então, assim, eu sentia muito essa necessidade de entender o que era paralisia cerebral. Meu filho é o nível 5, é o nível mais severo. Então, eu já tinha consciência de que ele não ia andar, de que mesmo que eu me tornasse uma neurocirurgiã, eu não poderia fazer ele andar, mas eu sabia que eu podia contribuir com a melhor qualidade de vida, né? E aí chega a fase que eu falo muito, que é o do desliga, né? Completou tal idade, aqui só vai até essa idade, tchau, vai embora para sua casa. E aí isso começou a me afetar. Ele já estava aí com 18 anos, eu falei, agora não se encaixa mais em nenhuma instituição, né? Ele não é apto para ir para uma academia, e aí vai ficar jogado em cima de uma cama? Agora a fisioterapeuta vai ser eu. E aí eu resolvi fazer a faculdade de fisioterapia. Por volta do terceiro... Esse foi o gatilho para você ir para a fisioterapia. Porque depois de todo esse tempo, você não se identificava, mas aí teve esse processo que te falou, pô, então agora eu vou ter que ir, não vai ter jeito. Eu tinha deixado de trabalhar como CLT, estava trabalhando em casa, falei, agora que eu tenho mais tempo, eu vou me dedicar a uma faculdade de fisioterapia para compreender melhor essas questões de paralisia cerebral, o que é a espasticidade, como que eu posso ajudar ele de alguma forma. Eu sei que ele não vai andar, mas como que eu posso contribuir com ele. Aí, lá pelo terceiro semestre, que me deu um insight, eu falei, não, eu quero atuar. E aí é que vem o nome Acorda Físio, porque foi de uma necessidade de olhar para os meus colegas de faculdade e falar, eu preciso que esse pessoal acorde. Fisioterapia não é isso, ser fisioterapeuta não é isso. Não é disso que eu, como mãe, preciso. Eles estão meio equivocados. Então, ser fisioterapeuta não é só pegar um diploma e abrir uma clínica. É muito mais que isso. E eu lembro que, na época, eu me emocionei por conta disso, porque... eu estava apresentando um trabalho, né? E eu via no olhar deles assim aquela necessidade de se formar, abrir uma clínica e atuar. Mas eu falo, poxa, se eles tiverem um olhar mais humanizado para quem está lá fora esperando esses profissionais, se eu conseguir dar uma tocada neles aqui, né? Como mãe, agora eu sou a mãe aqui infiltrada, então eu já consigo esperar que tenham profissionais daqui a 2, 3 anos no mercado mais humanizados, que é disso que a gente mãe precisa. Aí eu falei, não, eu vou atuar, eu preciso atuar. Sua mãe infiltrada foi muito bom, cara. Não é? Não, isso é muito interessante, cara. E era muito legal, porque às vezes a gente tava no grupinho, principalmente na hora do estágio, quando chegou o tempo de estágio, e que eu via eles falando ali, né, como eles falavam das famílias, o medo, o receio de lidar com a mãe. E eu ali como mãe, quietinha, só ouvindo, né? E foi bom porque eu pude entender o receio deles, como fisioterapeuta agora. Eu também tinha esse receio, mas eu via que não era um bicho de 7 cabeças. Assim como a família não era o bicho de 7 cabeças, como profissional também não era o bicho de 7 cabeças para a família. Porque se a gente não consegue essa comunicação, essa relação legal, às vezes o profissional também é um bicho de 7 cabeças para a gente. A gente tem receio. O que eu vou falar? Eu estou falando besteira?
não sei o que perguntar. Então, assim, por isso que precisa ter essa comunicação legal. Falar de uma forma clara, deixar a fala técnica para falar entre profissionais, né? Se fazer entendido. Isso é muito importante. Ela me contou que ela fez não foi nessa disciplina, eu não era professora dela até então. Ela fez uma disciplina que pediram para fazer uma dinâmica. Isso. E ela inventou uma dinâmica da formiga. Eu Conta fiz lá, aí, né? conta aí. Então, a gente tinha que apresentar É o um primórdio trabalho. do Animal Fan, viu? É o Animal Fan. Tem a formiguinha no Animal Fan, Ju? Foi no terceiro semestre, foi com a professora Andréa Abramo, de Neuroped, muito bacana. E eu tinha que apresentar um trabalho e, por acaso, caiu para mim paralisia cerebral, né? E eu tinha muito aquela questão de que o profissional da saúde não pode se emocionar. Lá na UTI, a gente não pode se emocionar, não pode passar emoção para o paciente. E eu falei, poxa, eu vou apresentar esse trabalho e vou falar sobre paralisia cerebral. No terceiro semestre, eu ainda estava bem cru ainda, né? Ninguém sabia da sua Caloura, história. pouquíssimas pessoas sabiam, né? Comecinho ainda de curso. E aí eu falei, eu não vou me emocionar. Mas aí, no meio da apresentação, começou a vir à minha mente exatamente aquele filme que eu passei ali com 15 anos, da negligência dos profissionais. E aí eu me emocionei. E eu me emocionei e eu fiquei com receio da professora reduzir minha nota, ou considerar isso falta de profissionalismo, né? E eu engasguei. E a professora tomou a fala e começou a falar. E ela disse, olha, se não for para me emocionar, eu nem saio de casa. Então, pode continuar. Respira, né, para você retomar. E aí ela tomou a fala, falou algumas coisas para dar o tempo de eu respirar. E aí foi que eu vi aquele pessoal cru ali, preocupado com a técnica. E aí veio a dinâmica da formiguinha, né, que eu pedi para o pessoal levantar. Simulei que eu tinha uma formiguinha numa caixinha e que eu ia passar para cada um deles e a formiguinha precisava voltar para mim viva. E aí você vai entregando. Entregava para um, e aí um colocava no ombro do outro, um colocava no pé, o outro dava pitaco, e ia jogando a formiguinha, passou pela sala toda, voltou para mim. Eu nem lembro se ela voltou viva, mas voltou para mim. E aí é que entra a história, porque eu falava para eles, a formiguinha é minha. Então, se a formiguinha é minha, eu precisava que vocês tivessem esse olhar de como vocês tratam o que é meu, como vocês tratam o que é do outro, né? Então, tem aquela questão de o cuidado tá com você, mas é temporário, tem que voltar para mim do mesmo jeito ou melhor, nunca pior, né? E aí veio a fala da importância deles levarem para fora aquilo que eles estavam vendo ali. Eu era uma mãe ali, não era mais a fisioterapeuta. E eu precisava que fosse para o mercado profissionais que se importassem com o que é do outro, no caso, o filho, o neto, o sobrinho, seja lá o que for. Caramba. Legal, hein? Porra! Não, eu acho muito interessante assim, porque é interessante o olhar que já começa na graduação a criar uma bifurcação que distancia a família do profissional. E isso é totalmente o oposto do que deveria acontecer. Uhum. E é totalmente compreensível muitos profissionais eles estarem resistivos a qualquer tipo de problemática relacionada à família. Só que a gente tem que entender que por trás dessa família problemática, vamos chamar assim, tem uma família com medo, tem uma família cheia de dúvidas, tem uma família cheia de frustrações, como você mesma revelou aqui, que você era uma mãe que tinha frustrações, levar e falar assim, pô, era melhor ter ficado em casa fazendo aquilo que eu não sei fazer, né? E essa família, obviamente, ela tá querendo cuidar da formiguinha como o maior bem dela, né? E o profissional, ele tem que enxergar quais são esses caminhos, esses entraves que levantaram toda a raiva possível da família para conseguir desatar esse nó, né? E se você não trata a família, você não trata o paciente. Não chega Ninguém, nunca, né? ninguém tem uma condição de saúde sozinho, né? É a mesma coisa, se morre. Sim. Fica um buraco naquela família. Então, quando alguém adoece, a família adoece junto, né? E se a gente vai tratar criança especificamente, não tem como você tratar a criança se você não olhar para a família. Então, isso me tocava muito. E eu falava, eu tenho que saber ensinar isso para as outras pessoas. Por isso que eu me conectei tanto com a Vânia e com a Elô. Porque como é que ensina? Não, né? E você vê, o Guto falou assim, a família problemática, né? E realmente ela tá cheia de problemas. As Exato. dúvidas, as perguntas, as frustrações. E você precisa ajudar a família a resolver esses problemas para ela ser uma família que não é mais
problemática. Você tem que fazer parte. Eu fui a família mais problemática que eu já conheci. Mas Eu porque, fui. Mas porque realmente Ah, não. você tinha muitos Tinha problemas. motivo de sobra. Não, é igual é isso. Tudo é um problema. E o profissional, hoje que eu vejo, é que ele se esquiva da família. É. No hospital, por exemplo, os profissionais evitam de ir no leito Fecha a quando a porta. família tá lá. E assim, por quê? Só porque a família pode perguntar algo para você, porque ela pode ver o que você tá fazendo. Meu, qual que é o problema dela ver o que eu tô fazendo? Porque eu parto do princípio que eu só vou lá para ajudar. Eu não vou lá para fazer mal para o paciente. Eu parto do princípio que eu tô fazendo o melhor possível pelo paciente. Então, por que a família não pode Nossa, ver? e o familiar pode contribuir tanto com o nosso trabalho ali. Exatamente. Exatamente. Não, e o familiar, pô, pensa, um paciente na UTI, igual eu trabalho numa UTI. O quão angustiado tá um familiar ali? Que às vezes uma pergunta que ele te faz, uma dúvida que ele tira, Acalma. tira o peso das costas dele. E para aquele familiar, ali na UTI especificamente, tudo que você faz, seja profissional de fisioterapia ou qualquer outro, você está agredindo o parente dele. Você está agredindo aquele ente. Então, tudo assusta. E, às vezes, uma resposta, uma explicação, você vai amenizar tanto o sofrimento daquele parente, daquele familiar. Eu lembro quando a minha mãe estava internada na UTI, o fisioterapeuta veio fazer aspiração. E aí, a minha prima que estava com a minha mãe viu um pouquinho de sangue saindo, né? E ela entrou em desespero. E aí ela chamou o fisioterapeuta para perguntar se aquilo estava machucando, se era a prática que estava machucando. E aí a moça, que era fisioterapeuta, ficou super nervosa, irritada. Então, ao invés de acalmar, ela Piorou a deixou o situação. parente Piorou. ainda mais e começou a chorar, achou que estava... Enfim, na época eu não era fisioterapeuta, mas eu tive que chamar a fisioterapeuta para conversar e entender, não, ela entendeu errado. Então, olha só, um diálogo, Entendeu uma errado porque explicação. ninguém explicou, Ninguém porra. explicou. E- Ela e não é fal- técnica, Isso. né? E faltou o básico, Exatamente. que é você chegar e explicar o que vai fazer, inclusive para o paciente, para o familiar, para não Importantíssimo. pegar ele de surpresa. Falar assim, ó, ele vai tossir, parece que ele vai estar incomodado, ele vai estar incomodado, é um procedimento que incomoda, mas a gente faz de um Faz jeito parte. que traz menos problemas e mais benefícios. Pode ser um pouco de sangue? Pode. É normal, não pode sangrar ativamente, mas pode ser um pouquinho de sangue, faz parte do procedimento. Então, assim, só de você conversar, Já falar, deixa mais calmo. fica ali um tempinho, mostra que tudo voltou ao normal, né? Tudo isso ajuda. Não, Cara, e o quanto a gente fala assim, Ajuda. assim, todos têm ajuda. Todos têm, como você falou, todas as famílias são problemáticas porque vivem um problema, mas a gente tem muito aquela coisa, essa família aí não quero, essa família é problema, essa família é difícil. Eu já fui a que ficava assim, nossa, não aguento. Mas até eu entender que, na verdade, essas famílias difíceis, que na verdade são aquelas que bate na mesa e fica em cima e é mais... Na verdade, aquilo é uma casca. Sim. É uma armadura que levou tanto, não. É uma família machucada. Essas famílias mais difíceis, elas são famílias machucadas. A mãe que briga é porque ela apanhou muito. Ela teve muitos nãos, muitas portas fechadas, muita negligência. Negligências nem do cuidado, negligência da informação. Isso mesmo. A maior negligência que a gente vê é a negligência da informação. Sabe uma Cara. coisa que eu sinto, assim? Obviamente, eu tenho muito a melhorar em relação a esses aspectos, mas eu nunca tive esses problemas com familiares. E até mesmo nos hospitais que eu trabalhei, teve um específico, né? Um serviço específico que eu era o fisioterapeuta do BO. Então, Você é resolve. problema, Augusto. Vai lá que você consegue acalmar os ânimos. Eu era o cara que apagava o fogo, assim. E a apagar fogo era o quê? Era ouvir? A única coisa que eu fazia diferente era ouvir e explicar absolutamente tudo que eu estava fazendo, os objetivos, ouvir as expectativas do paciente, as expectativas do familiar, falar, olha, isso aqui é possível, isso aqui não é... E os porquês. Olha, não é só isso aqui não é possível. E virar as costas. Olha, para a gente chegar nesse objetivo é necessário isso, isso e isso. E olha, Exatamente. para cá, baseado na sua lesão, no seu problema, a gente não consegue chegar até aqui. Então, a gente precisa entender um novo caminho. Ou, talvez isso demore muito. Antes, a gente precisa conquistar isso aqui. Então, vamos devagar. Você vai conquistar isso lá fora do hospital, lá no atendimento ambulatorial, no domiciliar. E aí, eu apagava a fogueira, entendeu? E eu sempre era o fisioterapeuta do BO. Era o Chabu. Augusto, vai lá. A família é problema lá. A família já não quer ser atendida por 4 profissionais. Já eu não quero fulano, ciclano, vai você. E eu já falo, ai, puta, lá vai. E eu nunca tive problema. Não, e esse problema também, ele vem de um negócio que, assim, os profissionais têm os objetivos deles. E aí, a família e o paciente, às vezes, tem outro objetivo. E, às vezes, o paciente tem um, a família tem outro. Eles estão com
expectativas diferentes. Se você não conversar, não entender, não alinhar, às vezes não vai dar certo. Fica todo mundo frustrado, né? Porque, às vezes, na maioria das vezes, o profissional tá certo, ele tem um objetivo ali, mas o paciente ele quer uma outra coisa que para ele é mais importante. Então, você precisa falar assim, não, beleza, a gente consegue mudar de objetivo nesse momento. Ou não, a gente precisa percorrer esse caminho, vamos ter que passar por aqui para chegar no seu. Mas se isso não for conversado, falado, explicado, fica essa coisa. Ah, porque, nossa, aquela família, que não sei o quê, que chama. Mas quando chamam, o que vocês fazem? Vocês vão lá, vocês escutam, vocês perguntam. É né? como Então, se assim, conversar não fizesse parte do atendimento. Explicar, educar em saúde não fosse parte do atendimento, fosse um bate-papo. Ou Né? esses dias eu estava chegando no hospital, aí entrei no elevador e aí em seguida entrou uma acompanhante junto. E aí ela estava chorando, aí eu falei assim, tá tudo bem, né? Eu e ela dentro do elevador, né? Ela falou assim... Que, tipo, não dá pra fugir, né? Não, e assim, pô, você vê alguém chorando, Mônia. em qualquer lugar já é ruim. Com você dentro do elevador, Sim. pô, você tem que, né, tentar pelo menos fazer algo, né? Você de privativo com o crachá do hospital, velho. Aí perguntei, tá tudo bem? Dela, tudo bem? aí ela, não, porque às vezes a gente precisa ser forte, né? Não sei o quê. Eu fui lá fora chorar um pouco para ver se aqui dentro eu não choro na frente do meu marido, né? Então, assim, pô, às vezes você precisa ser a pessoa forte. E não é fácil, cara. E aí, imagina, você tá tentando todas essas ferramentas para ser forte e aí a equipe não entende esse esforço, não percebe, não compactua com você, cara, você vai explodir de alguma forma ou de outra com a equipe e é desnecessário, porque se a equipe tivesse junto, acolhendo essa familiar, esse paciente, talvez ela tivesse outras ferramentas para lidar com isso, né? Então, até um negócio no corredor, assim, pode ser algo que faça diferença, né? Então, imagina quando é você como profissional efetivamente ali na beira do leito, diretamente com o paciente, com a família. Faz muita diferença. não tem É como. para isso que muda, hoje em dia, muitos hospitais de ponta, eles pensam até mesmo na acomodação do acompanhante. Então, quando minha filha nasceu, eu fiquei 4 dias dormindo numa cadeira de escritório, aquelas sem rodinha, aquela cadeira né, semi-almofadada. 4 dias dormindo do lado de uma cama hospitalar horrorosa, que é muito bem, era um serviço público e tal. Só que, cara, meu nível de estresse tava altíssimo. E aí passaram alguns anos, a Amanda foi fazer uma cirurgia, e aí a gente tava até na feira, né, nessa situação. E aí eu saí da feira, eu fui direto lá pro hospital, que ela tava saindo no pós-operatório. E eu falei, mano, eu vou dormir numa poltrona de acompanhante. Chega lá, tinha um sofazinho do lado. Falei, mano, estourei, vou dormir num sofá. Já fez toda a diferença. Né? Fez toda a diferença. Aí chegou uma técnica de enfermagem que estava cuidando da Amanda, falou, a sua acomodação fica naquela porta. Na hora que eu abri a porta, Um quartinho. tinha um quarto com uma cama, uma mesa. Eu tinha um banheiro só pra mim, tinha um ar-condicionado só pra mim. Falei, nossa! Tinha uma refeição só Hotelaria. dele. Tinha uma E ele já tinha refeição. comido metade da comida da Amanda essa hora. Então. Essa parte você não precisava ter falado. Tô brincando, gente, tô brincando. Cara, como fez diferença. Como estar descansado. Eu estava cansado que a gente estava transmitindo o podcast da Feira Hospitalar o dia inteiro. Como estar descansado me fez ouvir melhor o que os profissionais estavam Você dizendo. lida melhor com as situações, com os problemas. Tudo, né? tudo. Porque você não vai fugir da verdade, né? Sim. O que está acontecendo ali é uma situação muito difícil. Seja dentro do hospital, seja fora do hospital. Você não pode fugir da verdade, mas acho que eu falo sempre isso, né? Acho que os profissionais têm medo de comunicar o que tá ruim, o que tá fora, né? Assim, da expectativa. Então, é muito mais o como é que você passa essa notícia, como você passa a informação, como você acolhe, do que o fato ali em si. É claro que o fato impacta, mas você não vai fugir. E todo mundo merece a verdade de um prognóstico ruim, de um procedimento invasivo, de um não sei o quê. E quem está ali tem que participar das tomadas de decisão. Sabe uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos atuando? É que assim, obviamente, existem técnicas de comunicação para comunicar umas notícias, por exemplo. Mas mais importante que usar uma técnica é comunicar. A família e o paciente que recebe o comunicado, não importa se você fez bem ou fez mal, é melhor do que o que não recebeu nenhum comunicado. Então, isso é muito importante. As pessoas precisam falar. Independente se ela está bem treinada ou não, a gente pode melhorar isso, obviamente, para fazer melhor, mas
fazer é o primeiro passo. Assim, a família, o paciente já fica totalmente diferente, até para receber novas tratativas, intervenções, retiradas de intervenções, fica tudo muito mais simples. Esse primeiro passo primeiro precisamos nos comunicar, do que, puta, eu não sei fazer direito, então não vou fazer. Não, né? Você pode treinar depois, mas agora precisa fazer. Tem que ter esse primeiro passo. Eu acredito que tudo que a família quer é ser vista como parte da equipe. Né? Porque às vezes a gente vê os profissionais ali, faz uma rodinha, tá discutindo sobre o seu caso, sobre o seu parente, você do outro lado ali sabendo que eles estão discutindo e você fica completamente alheio a tudo. E aí depois vem alguém, ou não comunica, ou comunica de uma forma muito supérflua, ou então diz o que vai fazer, eu vou fazer. Né? Não pede opinião, não dá nenhum tipo de atenção para a família. Então, a família ela tem que... Eu gostava, quando eu era vista como parte da equipe, de uma certa forma, porque eu não era profissional da saúde, mas eu era respeitada como alguém que fazia parte do tratamento do meu filho. Isso ficava muito mais gratificante para mim. Era muito mais gostoso pegar ele e levar para fisioterapia ou para qualquer outra terapia. Então, eu hoje olho para a família dos meus pacientes dessa forma. Não, peraí, você faz parte da equipe. É você comigo. Então, poxa, em casa dá para você fazer isso? Dá para dar continuidade nisso? Se ele melhorou, não é mérito meu, é mérito nosso, né? Principalmente de vocês que estão mais tempo com ele. A família se sente importante, se sente parte da equipe realmente. E, independente de que área que é, se é na neurológica, se é na UTI, se é na ortopédica, a família tem que fazer parte, tem que ser vista como parte da equipe. Isso é importantíssimo. Ô, Vânia, na sua época de graduação, você chegou a levar seu filho para alguma atividade, para alguma aula, para algum atendimento, levei. Seja lá o que for? Levei ele para algumas atividades, sim. Umas 2 atividades eu levei. Como que foi a interação da turma? Sempre foi muito legal, né? Eu lembro que, em algumas vezes, eu ficava meio resistente até. Eu falava para poucas pessoas sobre... Eu não queria ter privilégios por ser mãe atípica, eu tinha muito disso. Então, com as pessoas que eu tinha mais intimidade, eu falava. Depois ia se expandindo pela sala, para alguns professores, até que chegava no final do curso, todos já sabiam. Mas eu achava muito bom. Primeiro porque eu sempre tive esse olhar de poxa, eu preciso tocar esse pessoal aqui, eu preciso tocar essa galera que está aqui do meu lado. Então, quando eu via ele inserido no meio dos meus colegas, de uma coisa eu tinha certeza, aqueles profissionais seriam profissionais muito melhores. Eles já sairiam da faculdade com um diferencial. Eu falo para minha família, né? A família que tem contato com pessoas com deficiência, você já tem um diferencial. Vocês vão encontrar outras pessoas com deficiências aí no mundo, vocês já estão preparados para isso. Eu acho muito importante que a faculdade tenha esse olhar da visão pelo olhar da família. Então, a gente fala muito da prática voltada para a família, mas uma coisa é alguém que não vivenciou essa dor falar. Outra coisa é você ouvir de mim que vivenciei essa dor. Entende? Então, o que a Ju fez, por exemplo, de levar a Elô, me levar para falar. A Ju vai falar com a propriedade que ela tem, ela sabe da importância que é essa prática voltada para a família. Mas eu vou falar com a emoção. E isso é importantíssimo. O ser humano ele precisa ser emocionado, ele precisa sentir essa emoção. Eu não consigo conter a minha emoção. Às vezes eu falo a minha história várias vezes durante a semana. E sempre que eu falo, eu me emociono. Entende? Então, ver o futuro profissional recebendo isso, poxa, é dessas famílias que eu vou tratar, dessas mães que eu vou tocar. Eu acho isso importantíssimo, eu acho que as faculdades deveriam trabalhar mais isso. E como a gente vai ter dificuldade na comunicação, a gente tem visto isso com isso, a geração tecnológica, que a gente substitui relações sociais, olho no olho, igual a gente tem aqui, por virtuais, né? Então eu vejo até uma diferença nos alunos que chegam, perfis diferentes os alunos mais jovens, né? 18 anos, 17 anos que entram na faculdade com algumas dificuldades relacionais, de agora ser ainda mais necessário, se já era lá quando a Vânia tinha 15 anos, hoje tem que ensinar troca, ensinar comunicação, porque é mais fácil mandar um zap, um emoji para comunicar. Você vai mandar qual emoji para comunicar ali, que vai paliar? Na nossa época, a gente ficava estudando para ver se tinha boa voz de comando. Minha preocupação é daqui a alguns anos a gente tem que ensinar o aluno a falar bom dia pro paciente, cara. Não que ainda aconteceu. Mas minha preocupação é que num futuro próximo essas comunicações mínimas não sejam realidade, né? Ô, Ju, eu estava pensando aqui, quando você era aluna, jovenzinha aluna que atendia lá no lar, você consegue fazer um paralelo com o hoje? Como seria conhecer o que você conhece hoje e aplicar no lar? É óbvio que é sacanagem olhar para o passado com o que a gente sabe hoje.
Mas assim, porque quando eu olho pra trás, eu vejo essa diferença, assim, pô, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 10 anos atrás, pô, eu faria desse jeito, eu traria isso aqui. Você sente que isso, assim, era uma coisa que era trabalhada ou que faltava, assim, naquela época, assim? Tanto de você quanto a dinâmica mesmo, assim. Sim. Não, com certeza, a gente vai... Algum benefício tem que ter com a passagem do tempo, né? Mas não adianta só perder colágeno, tem que ter alguma... a maturação de alguma coisa, né? Mas eu acho que sim, né? A área mudou muito, mas ainda hoje a gente vê salas trancadas, que eu falo assim, portas fechadas, o pai fica lá fora, a criança fica aqui dentro. Eu não lembro como era essa dinâmica lá, por isso que eu até perguntei. Lá ainda era já um pouco mais aberto, né? Os pais participavam, tinha algumas trocas, mas não era tão assim quanto, né? Não é aquela coisa ativa de trazer o pai. De estar dentro, né? Hoje eu faço atendimento na clínica, pai e a mãe ali junto comigo. Ainda mais se é bebê, eu faço em rounds. Faz um pouquinho, toma, mama um pouquinho, volta. 5 minutos de físio, 5 minutos de colinho. E tá junto, vendo o que tá acontecendo o tempo todo. Tem locais ainda hoje que fecham as portas. Eu não conseguiria entregar um bebê e ficar na recepção esperando. E eu ouvindo o choro, né? Não, porque não tem como um manejo de um bebê não ter um chorinho, a forma de comunicação dele. Você tem que estar vendo. E tem ainda hoje clínicas assim, clínicas particulares, inclusive, que é assim. Eu recentemente fiz uma avaliação com a mãe de um bebê atípico, que a queixa dela, para mim, foi essa. Eu entrego o meu bebê, ele sobe para fisioterapia durante 40 minutos, eu fico ouvindo o choro dele e eu falo, poxa, me chama pelo menos quando ele fizer xixi para eu trocar a fralda e devolver para você. Não, ele volta com a fralda cheia. A gente sabe que em alguns casos a presença da mãe realmente dificulta o trabalho de algumas coisas, mas não custa ter um vidro espião. A criança não vê a mãe, mas ela está vendo o que está acontecendo dentro da sala, que é o ideal. Ela está, inclusive, para confiar no seu trabalho. Ela está ali, você entrega a sua formiguinha, você entrega o seu maior ouro na mão de outra pessoa e não vai ver o que está acontecendo. E é sempre um período importante de educação, né, também. Muito. Porque é aquela coisa que só aquele período a gente sabe que não é suficiente. Então, é um período que educar a família, como ela pode lidar com essas coisas no dia a dia, como ela pode estimular no dia a dia, vai agregar também, né? Até porque mesmo que o paciente vá todos os dias no centro de reabilitação, a maior parte do tempo o paciente está fora da reabilitação. E quando ele está na minha casa comigo, eu sei o que eu vou fazer. Era o que acontecia comigo. Eu sei. Então, todas as mães atípicas vão ter que se tornar fisioterapeutas? Não vão. Ou fonos, ou TOs? Não vai. Então, essa mãe precisa estar bem orientada. Não existe aquela questão, poxa, eu vou ensinar tudo que eu sei, ela vai deixar de vir para fisioterapia. Isso nunca vai acontecer. Né? Fisiologia, anatomia, a gente não vai em atendimento conseguir passar isso para uma mãe em uma faculdade de 4 anos. Mas o mínimo ali de estimular, essa mãe precisa estar ciente, né? Ou de algumas reações que a criança apresenta. Isso não é uma evolução, isso é um sinal. Isso é uma condição crônica de saúde. Ele tem que saber manejar aquilo para a vida. Tem que saber dar alta. Eu brigo isso. Tem que dar alta para paciente neurológico, mas só vai dar alta se a gente desconstrói isso na gente, enquanto profissional, e quando a gente prepara a família e o paciente para a alta. Porque, assim, se a atividade física é bom, para eles é mais importante ainda. Como é que você maneja isso na vida? Gente, só antes de a gente continuar, só queria falar que a gente está no Furadeira Cast. Tem uma furadeira que está participando. ConstruCast é um podcast da engenharia. Irmãos à Obra. A obra. Fisioterapeutas à Tem obra. hora que parece que tá furando meu ouvido, rapaz. Bem agora. Não, eu já falei que a Juliana é o problema, Ju. Trilha sonora. Porque a outra vez que você veio também teve furadeira. Então, é a Ju. Você pode colocar o nome desse episódio. Eu que trouxe. O Ortopedia Cast. Tô brincando, galera. Quem pegou, pegou. Sacanagem, né? Eu lembrei de um stand. Eu fui num congresso de ortopedia pediátrica. Primeira vez que eu olhei aquele stand, aquela mesa. Exatamente. Bosch. Makita. Você olhava assim, gente, do que é isso? Se eu soubesse trazer meu carro aqui na Bosch...
Só lembrando que as ferramentas que eu uso no centro cirúrgico são diferentes das ferramentas que eu uso em obra, tá? Não são as mesmas. Porque faz pouco tempo, esse ano teve um escândalo relacionado a isso, porque as ferramentas de obra são mais baratas. E aí tinha hospital usando ferramenta de obra. Ai, meu Deus. Só muda a carcaça. Tô brincando, calma. Não, é importante a gente, né? Mas rolou esse escândalo mesmo. Doideira. Mas um outro detalhe que a gente estava conversando, agora que a furadeira deu uma trégua de 12 segundos. É interessante nosso papel também com relação ao familiar é tentar diminuir a carga de trabalho orientando uma transferência. Quando é um bebê, fácil, né? Exatamente. Agora, a gente está falando de uma mãe atípica, com um baixo prognóstico funcional, que hoje é um jovem de 26 anos de idade, então houve todo esse processo de desenvolvimento onde as transferências mudaram, o peso mudou. Exatamente. E o nosso papel profissional de instruir a família também de como se pega, como se faz uma transferência, gente, isso é essencial para o cuidado. Porque se você não pensa nisso, vamos ser bem sérios, se você não pensa como instruir a família a fazer uma transferência, a chance daquele paciente ficar imóvel na mesma posição e desenvolver uma lesão por pressão é muito maior, né? E Eu vou dos mais problemas, longe. né? Você imagina uma família que mora num sobrado, os quartos Sim. são lá em cima, em longo prazo. Se você não planeja descer um quarto ou mudar de casa, inclusive, como é que faz? A arquitetura, ela influencia na qualidade de vida dessa família. Então, E essa orientação é importantíssima porque eu já vi, né? Já fui visitar pacientes, famílias que eles não sabem, na hora de mobilizar, por exemplo, aonde pegar. Então, dependendo de como está a musculatura dessa criança, a gente vai causar uma luxação aí. E a família não tem nem noção. Puxa, mas eu não posso pegar por aqui, eu não posso puxar desse jeito. E nunca havia sido orientada em relação a isso. E sem contar as mães que a coluna já não ajuda muito, né? A minha já está quase indo pro brejo. Então, se a gente não orienta também... olha a importância de olhar para a família. Eu vou olhar para essa mãe, como que você está pegando? Como que você está abaixando? Como que você está levantando? Eu posso aliviar essa carga aqui? Olha, tem um toque, você pode fazer assim. Então, cara, isso enriquece demais a terapia em si, o nosso trabalho com a família toda. E aí você ganha a família, fica aquela família fidelizada mesmo. E aí esse é o profissional que essa família vai levar adiante. Não, e ainda tem uma das grandes causas de internação nesses neurológicos crônicos são alterações respiratórias, Sim, pneumonia. exatamente. Então, assim, orientar posicionamento, mudança de posição, trocas posturais, cara, ajuda a não internar. E não internar para essas crianças, para esses pacientes, faz toda a diferença. A maioria das mães, principalmente as que já estão em casa sem acompanhamento, e de pessoas com deficiência, de jovens já, não tem noção da importância de sentar, de colocar em pé essas crianças. Eu lembro que eu fui ver uma criança não, já era um jovem de 18 anos de idade, e que não fazia fisioterapia, não era acompanhado desde os 10 anos. E ficava na cama ali. Era um nível 3, que provavelmente evoluiu para um nível 5. Né? E aí eu perguntei, você coloca ela em pé? Não, há quanto tempo? Desde os 10 anos. Ela ficava em pé quando ia para fisioterapia no parapódio. Então, aquela criança ficava, aquela pessoa já, né, já era um jovem, ficava na cama, nem cadeira tinha, o dia inteiro, porque não ficava em pé. Mas vamos conversar. Você sabe a importância de ficar em pé? Né? Como que tá luxado esse quadril? Não estava luxado o quadril. Volta para a gente trabalhar, vamos procurar um parapódio, vamos colocar essa pessoa em pé, porque é importante por isso, por isso e por isso. Poxa, eu não sabia dessa importância. Eu achava que confortável era deixar ela na cama. Entende? Olha só, uma informaçãozinha básica. Aí aquela mãe... De 20 segundos. Vamos colocar em pé. O que a gente faz para colocar em pé? Já cresceu aquela vontade de tirar, sabe, aquela pessoa da cama. E aí, quando você coloca a pessoa em pé, você vê como muda o olhar da pessoa. Eu tô vendo o mundo por outro ângulo agora, né? E você vê como muda o olhar daquela mãe. Tô vendo a minha filha em pé, eu não vi ela em pé há 10 anos. Entende? Então, olha, uma informação e uma coisa que você faz rapidinho. E, às vezes, uma orientação que você acha que é banal, simples, que é o seu arroz com feijão para aquela família. Eu me lembro quando eu trabalhava no PSF, no Programa Saúde da Família, que aí o buraco é mais embaixo ainda, e você falar coisas mais básicas do que isso, do que o vira do lado. Assim... já fazia uma diferença gigantesca. Você viu o olho da família assim, brilhando assim. Como é que ninguém nunca falou isso pra mim? E eu saía com aquela... Como é que ninguém nunca falou isso? Assim, eu saía pé da vida. Porque você vai na casa, você vê a vulnerabilidade, vê tudo. Como é que nunca falou que tem que mudar de posição? Que tem que sentar?
Sabe? Porque Abrir ouve. a janela, deixar no sol. Exato, Isso, falar tipo- bom dia, boa tarde, boa noite, para localizar no espaço. E do no quanto tempo. isso é importante para a pessoa com deficiência, independente se comunica verbalmente ou não. Porque eles comunicam, às vezes, com o olhar. Poxa vida, se eu pego meu filho hoje, meu filho não fala, não é verbal. E se eu coloco ele no carro, às vezes ele está super agitado, eu falo, pô, vamos, filho, dar um rolezinho? Ele já abre um sorrisão. Então, eu coloco ele no carro, dou uma volta com ele pelo bairro, ele já fica eufórico, já é outra pessoa, sabe? Então, às vezes, a necessidade só de tirar de dentro de casa, então, colocar numa cadeira de roda, dar uma volta no bairro. Precisa sair daquele ambiente. Do mesmo jeito que a gente, às vezes, está estressado, precisa sair, espairecer, a pessoa com deficiência também precisa. A gente pirou na pandemia de ficar dentro de um apartamento. Imagina ficar dentro de um quarto, em cima de uma cama. Olhando para o teto o dia inteiro. Branco. Né? Eu acho que o lance, assim, como você disse, né? Para nós profissionais, existem informações que são elementares. Elas fazem parte de um raciocínio mínimo, básico, que um profissional deveria ter. Mas nós esquecemos que quando nós tínhamos uma baixa idade, nós fomos lá na graduação iniciar o processo, a gente não sabia o que era um tubérculo maior ou um tubérculo menor. Entendeu? Uma batata? Exatamente. Aí você ficava assim... E o familiar não sabe. Não sabe. Com relação a informações de saúde, eu considero... Obviamente, você não vai ter a tratativa equivalente, mas eu considero que seja como instruir uma criança. Porque o A... Minha filha fez essa pergunta esses dias. Por que o A é desenhado com um V de ponta cabeça? Pô. Cara, que pergunta, né? Só que é baseado nos porquês que as coisas fazem sentido. Então, virar de lado, por quê? Isso mesmo. Tomar água, por quê? Então, assim, se você instrui o paciente ao ponto dele enxergar a necessidade daquilo, como você mostrou para a família, olha, é importante colocar em pé, por causa disso, a família vai querer fazer a partir Exatamente. daquele momento. Então, acabou o seu problema relacionado àquele objetivo e ao engajamento, àquela proposta terapêutica que você vai fazer. O problema é que nós guardamos os nossos porquês. Vou fazer porque é bom. Isso mesmo. Para Porque quem? eu quero. Para quem? Bom para quem? Né? E essa problemática, ela acontece, e aí eu vou mudar o direcionamento, até mesmo no ambiente interprofissional. Quando um profissional vira para o outro e fala assim, faz isso, por quê? Porque eu quero. Você não quer assumir essa bucha porque você não está entendendo qual que é o objetivo daquilo. A família é a mesma coisa. Então, você vai fazer algo porque você quer e a família não está introduzida nessa dinâmica, ela não vai engajar, cara. Ela não vai. Então, a gente tem que levar em consideração e entender o brilho de explicar o porquê. Gente, tem um hábito de explicar o porquê. É por isso que eu nunca tive problema com familiar. Porque eu sempre fui o cara dos porquês. Por causa disso, por causa daquilo. Tem um acrônimo lá do mundo corporativo que é o 5W2H. É why, who... São 5 com Y. Então, o que deve ser feito, por que deve ser feito, por quem deve ser feito, onde vai ser feito, Quando? Como? quando vai ser feito, como e quanto vai custar. E não é só financeiro, porque nesses casos tem o financeiro, muitas vezes, mas tem o custo emocional, o custo... enfim, vários custos aí que tem que... E se a gente tiver essas siglas na cabeça na hora de instruir e tá claro isso na nossa instrução, resolveu o problema. Você negocia. Quem é que vai fazer? Isso aí vai acontecer em casa, na escola... Vai ser a babá, vai ser a AT, vai ser a mãe, vai ser o pai. Vai ser a custa de que acompanhar na terapia, vai ser a custa de que de agenda, de tempo, de... Se você coloca isso tudo muito claro, acabou o problema de comunicação. 5W2H. Eu acho que a TO está muito na frente da gente em relação a esse assunto, né? Porque eu acho que a base do trabalho da TO é pensar o que é, como vai ser, por quê, quem vai fazer, como vai fazer. Então, todo esse processo da terapia ocupacional está em cima. E eu acho que a TO está anos-luz à nossa frente em relação a esse cuidado. A organização de tudo isso, né? Acho que até porque gira em torno da ocupação, né? E o fisioterapeuta, às vezes, ele fica ali na função específica. Então, assim, se tá dobrando o braço, tudo bem. Mas o que meu paciente faz com esse dobrar de braço? Parece que eu tô fazendo um negócio no meio do nada. E não, eu tenho que entender para que vai servir dobrar o braço, né? Então, acho que até ajuda a ter a ocupação como foco, né?
Por falar em foco, deixa eu falar um pouco do podcast de vocês. É pra isso? Não foi pra isso só, né? Mas vamos falar um pouquinho mais do podcast, que, ó, o slogan, você viu o slogan delas ali na camisa? vi. Ó, ali, ó, Gente que Pode, podcast que dá voz à diversidade. O que é diversidade? Manda junto. Caramba, o cara pediu a explicação mais... O que é a vida? Mais abrangente. A gente começou com esse termo pensando na neurodiversidade, da neurodivergência, que era o que nos uniu, né? Mas a gente foi sentindo uma necessidade de discutir a diversidade humana, assim, para além desses grupos com problemas no sistema nervoso central que levam a viver de uma maneira diferente, atípica, mas a gente foi entendendo a complexidade de outras formas humanas. Então, a gente até discutiu no outro podcast a questão da diabetes, de outras pessoas que não são pessoas com deficiência, mas como a gente faz isso para enxergar esse lado humano, como ensinar essas habilidades, como discutir temas complexos mesmo, né? E a gente está muito dentro da neurodivergência, mas a gente tem tentado expandir esse olhar para outras áreas, né? Então, a Fernanda Bianchini foi lá, mostrou a importância da arte para a gente, né? O quanto a dança... A Fernanda tem uma associação, que é a Associação Fernanda Bianchini, é uma ONG, né? É a primeira companhia do mundo de balé de cegos. Ela desenvolveu uma metodologia, ela não é cega, ela é uma físio, e que desenvolveu uma metodologia para ensinar balé a pessoas com deficiência visual. E é um trabalho maravilhoso, lindíssimo. E a gente foi expandindo isso mesmo, assim, entendendo outras dificuldades, entendendo que eu preciso, sim, sei lá, de uma legenda em português num filme nacional para garantir a acessibilidade para quem não ouve. Então, essas reflexões que a gente tinha muito só na neuro, na cadeira, na acessibilidade, né, assim, para outros insights que a gente foi tendo, e a gente quer discutir tudo isso. A gente quer tentar, na verdade, sensibilizar as pessoas, dando voz para quem vive com isso, dando voz para quem quer fazer a diferença com isso. Então, vão profissionais lá conversar com a gente, já foram advogados, fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos, assim, quem está vestindo essa camisa nesse lugar para ajudar, para pensar como garantir até mais do que a inclusão. Eu não sei se é isso, mas como colocar, talvez... Me ajuda, Vânia. Acho que é uma coisa de humano, né? Como entender essa complexidade, como fazer com que todo mundo esteja no mesmo lugar, evitar segregação, tentar trazer essa experiência compartilhada. Não sei colocar em palavras, assim, é uma coisa muito do coração, sabe? A ideia da gente é exatamente essa, né? Acho que a Ju traduziu muito bem, mas a gente trabalha muito, não só com a conscientização, mas disso que a gente falou aqui, de fazer o outro sentir pelo olhar do outro, né? Porque às vezes a gente fala muito de empatia, a gente fala de compaixão, a gente fala de se colocar no lugar do outro. Isso são coisas que parece que vem sendo clichês o tempo todo. Poxa, de novo humanização, de novo empatia, de novo compaixão. Mas enquanto não estiver funcionando... Mas e aí eu falo, a gente vai bater nessa tecla sim, porque sempre tem alguém precisando ser conscientizado. A gente tem que falar sobre a alteridade, que é olhar para a diferença do outro, não só respeitar a diferença do outro, mas o que eu posso oferecer em relação à diferença do outro. Por exemplo, a questão de ter uma legenda ali. Ah, tá. O que eu posso oferecer para você é diferente de mim? Beleza, eu já entendi. Ah, não tem preconceito? Beleza, eu já entendi. Mas em relação à sua diferença, o que eu posso te oferecer? Né? Não só olhar, não só se colocar no lugar, mas tentar compreender, respeitar e oferecer alguma coisa. Porque a gente vai falar de equidade também. O lance, assim, a gente teve essa discussão aqui, acho que há quase 2 anos. Os direitos, eles não especificam os seus pré-requisitos para você ter acesso ou não. Então, o direito de ir e vir não está especial lá na Constituição. O direito de ir e vir
para quem tem independência. Não, Exatamente, direito de ir pra e vir, todos, para todos. pra todos. E muitas vezes alguém que usa uma cadeira de rodas não consegue avançar porque tem um poste em cima da calçada que impede com que essa pessoa avance. Exatamente. Ou não tem uma rampa de acessibilidade, ou algum ser possuído pelo Satanás parou o carro na frente da calçada ali que tinha o acesso da rampa. Exatamente. Então, assim, eu acho que a palavra acessibilidade, ela ganhou um cunho muito forte, só que as pessoas ainda acham que isso é algo bonito e não entendem que isso é o mínimo. É o mínimo. É o básico que o ser humano... E a gente Precisa discute ter. muito que não é só barreira física. Eu acho que a nossa ideia é muito Sim, mais sim. trabalhar com a barreira atitudinal. E acho que eu estava tentando aqui fazer uma coisa de pôr em palavras na minha cabeça. Na verdade, eu acho que o que a gente quer é tocar as pessoas simplesmente para que a gente possa garantir respeito a todas as formas humanas. Só isso. Por que eu preciso ser desrespeitada porque o meu cabelo é de um jeito, minha pele é de um jeito, minha cor é de um jeito, o meu jeito de andar é de um jeito, né? A minha forma de me locomover é de um jeito. Não, eu acho que é isso que a gente quer. É refletir, é tocar as pessoas simplesmente para garantir respeito a qualquer forma de existir. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tenta conversar. Porque a gente falando em acessibilidade, agora a gente vê muito essa questão também de uma forma equivocada. Então, você é uma pessoa com deficiência, precisa de um lugar acessível. Então, eu vou promover um lugar acessível, mas separado dos outros Segregado, lugares. Tá segregado. segregando do mesmo jeito. Então, lá na igreja tem um lugar para a pessoa com deficiência, que é separado do outro pessoal. Você vai no show e tem um quadradinho para a pessoa com deficiência, que é separado do resto do pessoal. E a gente ouve muitas pessoas falarem, eu quero estar no meio de todo mundo. Eu quero que o local seja Ele acessível não para quer eu estar só no meio ser... de todo Como é que mundo. foi que a Mona falou? Vê se você me ajuda a lembrar. Não quero só ser convidado para a festa. quero- Eu quero dançar. Exatamente. Sim. É o autopertencimento, né? Isso é o pertencimento, é a apropriação. Então, a gente tem que bater nessa tecla, assim, de fazer as pessoas olharem para a pessoa com deficiência, para a pessoa diferente de mim, né? Com esse olhar, não, está aqui e precisa fazer parte do espaço. O espaço precisa dar condição para que todos façam parte. Né? Então, é aquela frase clichê, se o local não atende a todas as pessoas, é o local que é deficiente. É isso aí. É isso mesmo. E as pessoas precisam ser incomodadas. Eu costumo sempre falar isso. Antes eu não levava meu filho a diversos lugares, porque o lugar não tinha acessibilidade. Agora eu vou levar. As pessoas têm que se incomodar. Poxa, aqui não tem acessibilidade. Para uma pessoa com deficiência, eu não tinha pensado nisso. Eu estou aqui, vamos pensar. Ao invés da pessoa ser constrangida, a pessoa que tem aquela condição de ser constrangida, porque era isso que acontecia, Era né? isso. Ficava recluso, Isso. porque eu tenho medo de me expor. Não, hoje as pessoas têm se exposto mais. Exatamente. Saído de casa. E eu acho que é isso. Em alguns momentos, é constranger o outro pela sua presença mesmo, porque você não garantiu que eu pudesse frequentar. As pessoas com dificuldades, elas ainda... Eu me vi muito assim durante muitos anos e hoje eu vejo muitas pessoas que ainda se veem assim, se sentem constrangidas porque o lugar não é acessível, seja lá como for, essa acessibilidade. Mas a gente precisou vencer isso, né? Hoje eu venço isso. Hoje eu vou a restaurantes, a lugares que não têm acessibilidade e eu coloco lá, vou precisar de alguém aqui para levantar essa cadeira no braço, eu vou precisar de alguém aqui para dar um jeitinho aqui para a gente entrar em tal lugar, para a gente encaixar na mesa, porque eu tenho uma pessoa com deficiência aqui. Né? E aí eu vejo que as pessoas, poxa, eu não tinha pensado nisso, agora a gente vai ter que pensar nisso. E não me sinto mais constrangida. Agora eu preciso constranger o outro a se importar com a acessibilidade. No caso aí, atitudinal, de arquitetura e assim por diante. Então pronto, a gente tem o podcast para constranger as pessoas. Boa. Gente que constrange. Que dá voz à diversidade e constrange a falta de oportunidades para todos. Cara, eu acho que foi você que trouxe a informação do número de pessoas deficientes. Você sabe que eu saí daqui com aquele porque aqui Ela eu me vou mandou falar a para as atualização. pessoas. Ela Não, mandou? vou falar para as pessoas. Aqui a gente se sente numa mesa de bar. Aí a gente vai falando tudo que vem na nossa É por cabeça. isso que eu acho que tinha que ter cerveja. E é diferente de Churrasquinho. dar aula, porque a aula tem a cola do slide, você não erra quando é dado numérico. E aí eu saí daqui, eu falei, gente, será que... O Augusto ficou tão impressionado com o número que eu falei, será que eu falei o número certo? E aí eu anotei, eu fiz uma cola e dos números, porque aquele número que eu falei 25%, é 24,9%, mas aquele dado era do censo de 2010, que é o número de pessoas com Sim. deficiência.
Você sabe que o censo sai de 10 em 10 anos, não saiu em 2020 porque estava no auge da pandemia e saiu em 2022, né? Então, eu fui olhar esse dado, lá atrás era isso mesmo. Mas, ó, o censo de pessoas com... Os resultados do censo das pessoas com deficiência ainda está para sair o número oficial. O que saiu é aquele PNAD lá, Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios, 2022. A gente tem 18.579.623 pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, que caiu, então, para 8,9%. E aí, por que caiu? Metodologia diferente. Quem entra nessa conta? Graves. Moderados a graves. Então, tipo, excluíram uma Os parcela leves, grande. exatamente. Então, se você... A metodologia é diferente, não é um dado comparativo, mas se você olhar para o 2010, a proporção de graves, moderados a grave, o número é muito parecido. Mas você vê como o número diminui. Você fala, nossa, de 25 para 10, né? 8,9. Que aconteceu, né? O que aconteceu? Sumiu as pessoas com deficiência? Ou a gente está vendo mais, né? Não, é a forma que você mede e aí você só identifica aqueles que têm muita dificuldade. Porque eu até anotei aqui a pergunta que foi feita. Deixa eu ver se eu acho que eu anotei. Aqui, ó. Graus de severidade, a forma como essas dificuldades impactam a vida da pessoa. Enfim, tinha um... ele fala isso, né? Excluindo dificuldades leves do conceito de deficiência. O que não exclui a pessoa né? de se adaptar de alguma forma para realizar algumas atividades. Então, é só se você tem uma necessidade substancial. Só se talvez você necessite de uma assistência de um terceiro, ou de um dispositivo. A gente precisa olhar os dados com mais... É bom, assim, o lado bom da pesquisadora é isso. Né? A ciência se autocorrige. Então, eu vim me corrigir do outro aqui, né? Não, mas no final você estava certa. Que, não era 25, era 24,9. Pô, Juliana. Não, mas eu fiquei pensando do 25 para 10. 25, sim, né? sim. Assim, o que aconteceu? Que aí equidade nunca me viu, né? Vai fazer Pelo amor TCC de com Deus, ela né? e vocês vão ver. Tava fugindo dessa pergunta aí. Não, mas assim, as pessoas acham que a palavra diversidade ela está atrelada só a minorias, e não é verdade. Quando a gente pensa que 25% da população no censo de 2010 é um quarto da população, cara. Muita É gente. muita gente. A gente está falando que a cada 4 pessoas, uma tem algum tipo de deficiência. Então, assim, é indiscutível que tudo precise levar em consideração essas características. Aí a gente vai para outros aspectos de diversidade. A população preta não é minoria. No Brasil... É uma maioria maioria. subrepresentada. As mulheres são tratadas como minoria. Não são minoria, são minorizadas. São mais do que Mais da metade. metade. São maioria. A população de baixa renda não é minoria. São não mesmo, os né? minorizados. Então, a gente precisa entender esse aspecto do que é considerado como, de fato, uma minoria ou os minorizados. Infelizmente, as políticas não levam em consideração ambas as características, né? As minorias propriamente ditas e os minorizados. Então, assim... E a importância de você querer ocupar o seu lugar, né? Sim. Querer e se fazer, olha, eu preciso disso, né? Eu costumo dizer que uma vez eu fui no posto de saúde buscar a receita do remédio controlado. Então, seria uma minoria que usa remédio controlado. A receita branca não falta para ninguém. E aí chegou lá, nunca tem médico, mas quando tinha médica, a médica falou, olha, não tem o papel azul para fazer a receita. Aí eu perguntei, mas tem a branca? Eu falei, tem, mas a branca não serve para você. Eu falei, eu sei, por isso que eu estou perguntando. Não tem a branca? Não tem a branca. E aí, quem vai resolver o meu problema? E logo aqui usa pouco, não tem. Não tem. Como E você aí, explica? como que eu vou fazer? E não pode faltar Leva a o lápis medicação. de cor, filho. Eu falei, não pode Pinta a faltar. folha. Não pode faltar a medicação, porque ele vai ter uma crise convulsiva. E isso vai causar mais danos, né? Ao que já é lesionado. E aí, como que fica a situação? E aí eu falei, bom, eu só vou sair daqui com uma receita azul. Vocês vão ter que Essa burocracia me irrita. Então, é se Porque fazer... deveria ter uma medida para se pensar. Olha, na falta da Exatamente. burocracia. O que a gente consegue fazer? Existe algum processo
Algum registro? É que é mais fácil que isso, era só não faltar um papel. Exatamente. É mais Mas fácil. é como, tipo assim, se faltasse a branca, ia ter muita gente reclamando. O azul é pouca gente. Porque o que eu ouvi foi isso. A devolutiva que eu ouvi foi isso. Olha, vai buscar seus direitos. Dentro da UBS, vai buscar seus direitos. Tá, tudo bem. Então, aí eu sentei numa cadeira e falei, eu só saio daqui com uma receita azul, porque eu sou uma mãe que precisa. Então, eu consigo hoje lutar por isso. Mas temos muitas mães que estão ali sofrendo, que estão feridas, que já desistiram do sistema, que elas voltam para casa e o filho vai ter crise convulsiva. Mas vai buscar seus direitos? Vamos pensar numa situação dessa. Vai buscar seus direitos. Uma mãe que não tem dinheiro para pagar um advogado particular. Ela vai lá na casa do advogado, chega às 5 horas da manhã na fila para entrar num negócio chamado PGE. Isso. Para conseguir um advogado custeado pelo Estado. Quanto tempo isso vai demorar? Vai ficar numa fila de espera. Nós não temos tempo para isso. E o filho? Nós não temos tempo para isso. Mas aí é a questão de se fazer presente ali. Eu tô aqui, vocês estão me vendo que eu tô aqui, eu sou uma mãe atípica, eu preciso dessa receita, eu preciso hoje. Vocês podem fornecer onde vocês vão buscar, não sei, tem outro posto, manda um motoboy. Eu não vou custear isso. Mas aí a receita apareceu. Conseguiram uma receita de algum lugar. Então, assim, mas quantas famílias, Só que quantas aí mães... ela foi considerada a mãe barraqueira. A mãe barraqueira, a mãe chata. Certíssima. Mas olha a minha dor de chegar em casa e ver o meu filho tendo uma crise convulsiva. Isso não é mensurável, isso não se mede. Então, eu preferi ficar ali fazendo um barraco. Mas é por isso que tantas associações de mães, pacientes, acabam surgindo. Sim, exatamente por isso. Porque tem tanto problema que esses familiares, esses pacientes, eles se unem para discutir como que você conseguiu resolver o problema da falta do papel azul lá no postinho. Porra, tive que fazer um barraco, então demorou. A partir de agora, todo mundo vai fazer um barraco. E aí a administração, poxa, olha, isso aqui não pode faltar, porque aquela mãe ali, não vamos deixar isso faltar, não. Entende? Tem que ser assim, você já chega em cara de pedir. Aí a mãe pitbull, né? A gente chega em cara de pitbull. Chegou a mãe do papel azul, velho. Chega. Mas o importante é resolver. O importante é resolver. Eu voltei para casa com minha receita e deu tudo certo. Mas você tem que falar, eu tô aqui. É minoria, não é minoria. Então, mas por que é minoria? Porque às vezes a gente se omite também, a gente se esconde, aceita ou não, agora eu vou pagar, Dependendo da situação, eu já ouvi esse outro lado. Uma outra não era urgência assim como o da Vânia, mas o que acontece muito, que eu ouço, é a questão da vaga da escola. Então, assim, você chega lá, você primeiro entra em contato com a escola, tá? Tem vaga, né? Quero entrar na escola, tem vaga. Meu filho tem deficiência. Então, aquela sala não tem mais vaga. Aí você... Do nada as vagas somem. Do nada as vagas somem. Daí, a mãe ouve, vai atrás dos seus direitos. Aí a mãe fala assim pra mim, né? Por que eu quero meu filho num lugar que não quer ele? Eu não vou atrás. Eu não vou processar essa escola. É isso aí. E eu entendo esse lado dela também, só que aí o problema não aparece. Porque ela não vai ser a mãe barraqueira que vai lá bater pela vaga. E ela também está certa, porque eu também não ia querer meu filho num lugar que não querem ele. Mas não tem que querer. É. Porque quem acaba sofrendo é o filho sem educação. Mas é filho por isso... sem educação ficou estranha essa frase. Deu pra entender, né? Mas você entende como é complexo? Sim. É por isso que é importante dar voz à diversidade, porque daí não é mais uma questão individual. Porque aí, nesses casos, é sempre uma resolução individual. E a gente precisa ter uma resolução coletiva para isso. E para isso tem que ter voz, tem que ter representatividade, e não necessariamente precisa ser a pessoa com aquela deficiência a lutar pelo direito de todas, porque é isso que acontece. Você precisa levar a pessoa com deficiência para incomodar. Então, assim, é impossível levar em todos os lugares todas as pessoas. Mas você sabe que eu já me senti algumas vezes, assim, estranha no meio das duas, porque as duas vivem, eu não vivo o que elas viveram. Eu tenho um filho típico, né? E aí, por que você abraçou essa causa? Por que eu preciso passar pela dor para poder brigar? Né? Só de reconhecer que aquilo existe já é motivo suficiente para qualquer um ser a favor daquilo. É isso que você falou. Pra gente, pra nós que somos as mães atípicas, que vivemos isso todos os dias, é aquela questão da referência. Vocês não têm noção do quanto é importante você ver uma pessoa que não tem um filho com deficiência, que não vive essa realidade, abraçando a nossa causa. Então você fala, poxa, chega a ser ainda algo, parece ser maior do que eu. Eu tenho ali um motivo, eu tenho um filho com deficiência. Se eu não abraçar essa causa, poxa vida. Mas quando você vê alguém que não tem, que não vive essa experiência no dia a dia, não, eu vou abraçar essa causa. Isso pra gente é gratificante demais. Eu vi um exemplo bom essa semana
Acho que pega aqui meu copo aqui, será? Deixa eu ver. Vou pôr aqui desse lado aqui para ficar mais fácil. Que é assim, você tem um problema. E o problema está empurrando esse copo para cair. Se você não fizer nada, você é parte do problema. Sim. Porque assim, se você fizer algo, isso já impede o negócio de cair. Então assim, você tem que fazer parte da solução, porque senão você é parte do problema. isso aí. O copo vai cair se Vai você não cair. fizer nada. E assim, pode ser que esse copo não te atinja, mas vai atingir um monte de gente. Você vai esperar o copo que te atinge cair para você fazer alguma coisa? Então assim, né? Aí é muito egoísmo a gente ver E pessoas não fazer nada. passando né? por problemas e não fazer nada, né? Por mínimo que seja, às vezes é algo mínimo. É um post no Instagram, é compartilhar um post, é isso falar mesmo. algo para alguém, é ajudar alguém que está passando por um problema ali, você ir reforçar ali e falar assim, não, por que você está tratando ela desse jeito? Vai junto, né? É atitude simples, às vezes. É E às vezes responsabilidade não. social, né? E às vezes é Poxa, o... se a Ju falou que é importante, caramba, é importante. O Vinícius falou que é importante. Será que é importante mesmo? Vou dar uma olhada, eu acho que é importante. E aí um vai conscientizando o outro, é a corrente. né? E às vezes é você ser realmente alguém importante, alguém que faz as leis. Exatamente. Eu estou lá propondo um projeto de lei para mudar isso aqui, porque não pode mais depender da vontade das pessoas. Tem que ter uma lei que obriguem as pessoas, porque é isso, depois vira costume, igual o cinto de segurança. Hoje eu não consigo entrar no carro e não pôr o cinto, mas teve uma época que as pessoas achavam ruim ter que pôr o Anos cinto. 90. E teve Entendeu? que morrer uma galera Isso, para isso entendeu? virar lei. É, entendeu? Então, assim, às vezes precisa, né? Mas isso Precisa. precisa ir escalando até chegar nesse ponto, né? E o quanto é importante a educação não parar. Porque, assim, hoje tá automático. A gente entra e coloca, mas a geração que vem pela frente não viveu ou não perdeu ninguém que sofreu um acidente de trânsito, que estava sem cinto e que agora eu vou colocar o cinto. Então, você começa a não ter a memória daquilo, né? Então, é a mesma coisa do movimento antivacina. Eu né? ia perguntar isso, então, eu meio ia que... perguntar, você falando de vacina? É o mesmo raciocínio. Mas é a coisa de você... Por que você está tendo muitos casos de sífilis? Criança com sífilis congênita. Tem um caso de... Não, na nossa época, eu sou, né? Na minha época... você também. Vocês também. Né? Assim, Vocês não, assim, ó, você é minha a gente veterana, tem, você é não, mais a gente velha. tem medo de engravidar na adolescência até hoje, porque a gente tinha campanhas de DST, era DST, hoje é IST. Direto na escola, assim, ó. Na Vocês TV fazem- o tempo todo. Assim, o tempo todo, camisinha o tempo todo, não sei o que lá, né? Tinha uma coisa assim. Você não pode. Hoje você vê isso? O uso da camisinha? Tá bom. Você anda no metrô, vê um cestinho lá. Se fala realmente sobre proteção, se Só discute que se o professor falar sexualidade. isso na escola, a família cai matando em cima do professor lá, pô. Exatamente. E aí a gente está vendo o quê? Uma crescente de ISTs. E um movimento de... Se a gente olhar os dados, a gente vê idosos tendo IST, que acha que não, né, não precisa mais porque não vai engravidar. Adolescentes não usando preservativo porque não se fala mais sobre. Então, é a mesma coisa que o movimento antivacina e tudo. A educação, ela tem que estar... a gente tem que estar falando o tempo inteiro. Não adianta, tem que estar falando o tempo inteiro. Teve duas palavras que vocês citaram que eu queria que vocês explicassem melhor. Neurodivergente e atípico. São duas palavras que a gente vê cada vez mais usada geralmente num mesmo contexto, assim, mas para quem que se aplica, né? A gente vê as pessoas falando assim, eu sou neurodivergente, né? Aquela pessoa que se enxerga ali como neurodivergente e tal, eu sou mãe atípica. Como que a gente entende essas palavras? Eu acho que elas são mais ou menos sinônimos, mas eu acho que com a bola crescendo, sabe? Aquele esqueminha de uma bolinha, uma bola maior que a outra. Então, assim, neurodivergência, acho que vem muito, primeiro, de uma associação com transtornos do neurodesenvolvimento, que vem de uma linha muito lá, né, do DSM, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que era diferente da pessoa com deficiência. Então, na nossa lei brasileira de inclusão, a gente tinha pessoa com deficiência, que era aquela que tem deficiência física, visual, auditiva e cognitiva, mas a gente falava muito da deficiência intelectual em si. E os outros transtornos do neurodesenvolvimento, então o TEA, o TDAH, dislexia, não eram vistos na lei como pessoas com deficiência. Então, esses daqui eram os neurodivergentes, desse paralelo que eu tenho o desenvolvimento típico
E eu vou divergir aí. Então, esse neurodivergente era muito nesse âmbito dos transtornos do neurodesenvolvimento. Transtorno, não doença neurológica. Sim. Tipo, não se encaixa de alguma forma. E aí, a gente tem... Então, vou pensar nessa bolinha menor. O atípico começou a ser usado ali. Então, eu tenho desenvolvimento típico, porque o normal... Quem é normal? Então, o típico é um pouco melhor do que... O que é tipicamente esperado para cada idade de acontecer, até para vigilância ali desse desenvolvimento, quando está atrasado, quando não está. Então, o que é tipicamente esperado? A gente fala de desenvolvimento típico. Em vez de falar normal e anormal, né? E aí, o que saía disso era o atípico. Então, o atípico ele acabou sendo usado muito, primeiro, nesse contexto da neurodivergência, mas a gente vê hoje ampliando, porque ele acaba sendo um termo melhor para falar assim, não é o desenvolvimento, entre aspas, normal, é o tipicamente esperado, é atipicamente esperado. E não tem muito consenso de nomenclatura, não. E fora que as traduções, porque hoje a gente usa muito a CIF, né? Classificação Internacional de Funcionalidade. A gente vem daquela construção de um modelo biomédico, um modelo biopsicossocial, bababá. E, em inglês, funcionalidade e incapacidade são contrário. Então, o que eu entendo de disability, né? A pessoa, vou falar aqui em português, a pessoa com deficiência na CIF é a que tem disability, é a que tem incapacidade, não é a pessoa com deficiência. Ó a confusão. Disability é incapacidade, disability funcionalidade é o pleno funcionamento de estrutura e função de corpo, que deixa essa pessoa plena ativamente, dá conta de si mesma, atividades, e dá conta do seu papel social, que é a participação. Isso é uma pessoa funcional. Incapacidade é deficiência no nível de estrutura e função de corpo. Aí é deficiência o termo. Limitação de atividade, restrição da participação. É o oposto de funcionalidade e incapacidade. Essa é a pessoa que precisa do apoio. Essa é a PCD, de fato. É a que tem uma deficiência em nível de estrutura e função de corpo, limitação de atividade, restrição de participação. Certo? Só que a hora que você vem para a nossa lei, é PCD, pessoa com deficiência. Você não abrange o disability. Então, na tradução, isso não é só Brasil o problema, essa tradução, esses termos. Você fala, é só terminologia, coisa de professor. Não é. O termo errado, ele direciona errado o acesso aos serviços de saúde. E vira essa salada de termos. Então, o atípico, o neurodivergente ainda estão nessa salada sem muito bem... Então, está tentando ocupar espaços, rever essas formas, rever termos capacitistas. Por que agora não fala mais Down, fala T21? Down, Langdon, Down é o cara que descreveu a síndrome de Down. Só que, em inglês, Down é para baixo. E aí, o capacitismo, termo pejorativo, e de tudo que tem... Então, é T21, trissomia do cromossomo 21. Não vamos chamar mais de Down, porque Down é pejorativo, né? Então, a gente vai quase ninguém sabe que Down é o sobrenome. É o Langdon Down. Sim. Entendeu? Mas, assim, é toda uma questão de nomenclatura, terminologia, mas que não é só coisa de sala de aula, de livro didático. É assim, como é que eu garanto o acesso se a Lei Brasileira de Inclusão chama PCD, pessoa com deficiência, e em pessoa com deficiência, eu estou olhando só para o nível de estrutura e função de corpo, porque a nossa legislação foi feita em cima de um modelo biomédico. E hoje eu quero dar uma assistência no modelo biopsicossocial. Estou entendendo esse conceito ampliado de incapacidade, mas aqui chama incapacidade, aqui chama deficiência. Só quem tem acesso é quem tem deficiência. A confusão. Até porque, no Brasil, a lei ela é interpretativa. Então, precisa estar muito claro justamente para não abrir para muitas interpretações. Porque, senão, eu pego um cara que está mal intencionado e ele vai interpretar de uma maneira mal intencionada. Sim. Então, tem que estar bem descrito, usando termos que evitem esse desvio, né? Para facilitar a vida de todo mundo, no caso, os interessados no bem. Né? Exatamente. Então, a gente tem que rever tanta coisa, já desde a conceituação até a aplicação dessas O problema é que tem 513 pessoas que fazem essas coisas e quase ninguém lá, de fato, é qualificado para isso.
E aí, ao invés de contratar pessoas qualificadas para esse tipo de discussão, contratam qualquer pessoa que também não tem nenhum tipo de qualificação técnica para discutir nada. Exatamente. E aí fica essa papagaiada aí que a gente fica vendo o tempo todo. Eita, que agora eu fiquei... Toda vez que eu falo dos 503 lá, eu fico puto, né? Não é só 503 não, tá, gente? Tem gente pra tudo que é lado, tá? Mas os 503 específicos ali são os mais famosos ali nesse desenvolver das legislações. Caraca, viu? Ah, eu tenho uma raiva deles, velho. Eu tenho raiva dos 513. Mas Não tem importa quem Não sejam. importa. Você é um deles, eu já Tenho raiva de você. não gosto de você. Isso é importante pro sistema? Eu acho que não mais. Mas tem uns que fazem questão da gente odiar um pouquinho mais. Tem. Essa semana tem. teve um que falou contra a vacina. Puta, aí eu... já tenho vontade de torcer um pescocinho já, né? Rapaz, aí não tem jeito, né? Tinha que ter uma lei que a pessoa caça automaticamente o mandato dessa pessoa. Aí você me fala, o cara, deputado, ele vai num programa de grande alcance, fala contra a vacina. Então, assim, ele está instigando as pessoas a não se vacinarem. E ele é um legislador. Para mim, tinha que perder o cargo e sofrer sanção na lei, né? Assim, teria que ser lá julgado por esse ato. E ele justamente se esconde atrás do mandato dele para dizer que ele pode falar isso. Aí, meu, puta merda. Aí depois você encontra um desse na rua... Depois não dá pra ter ciência que raiva. tem viés. Não, Não dá pra tá ter errada raiva. porque tem controle de viés. Ciência Porra. tá errada porque tem controle de viés, né? A gente deveria usar o método científico, o raciocínio do método científico, que é para diminuir viés. Eu falo, ciência é feita por seres humanos, a gente vai errar. Só que por que a gente usa o método científico e por que a gente preconiza a prática baseada em ciência, em evidência? Porque a gente tenta diminuir a interferência humana na tomada na conclusão que vai embasar uma tomada de Para decisão. evitar opiniões. Então, se a gente simplesmente entendesse um tiquinho de ciência, de como a ciência é estruturada, como a Filosofia ciência da testa, como a ciência testa, por que ela se autocorrige, porque ela busca diminuir o risco de viés, o risco da interferência humana em saber aquela resposta. Se a gente usasse isso para tomar decisões políticas, se a gente usasse o método científico nesse contexto, a gente já seria muito mais assertivo. Mas é que raciocínio e deputado na mesma frase não encaixa. não cabe. Não, numa coisa... Mas você não sabe que eu converge. fugia quer dizer, ainda fujo muito de discussões políticas porque eu não me acho uma pessoa politizada, eu não acho que eu tenho conhecimento suficiente para discutir, né? Porque eu estou no meu lugar de achismo mesmo, de cidadã que só acompanha e vai estudar um pouquinho quem é a pessoa para poder votar. Mas eu entendo o nosso papel enquanto profissional de advogar pela saúde. E aí a gente tem, eu acho que o podcast tem um pouco isso, né? Discutir essas coisas, não com viés político, esse viés de tocar, mas para advogar por mudanças. Sim. Eu acho que assim, o modelo democrático ele é extremamente essencial e eu acho que ele é o mais justo que se tem até o momento. Mas o que nós conhecemos como política hoje no Brasil é aquela política que comete os mesmos erros da aristocracia. Eles governam por eles, nos benefícios próprios, e ninguém tá nem aí em nome daquelas pessoas que colocaram eles lá, entendeu? Mas aí é que você já deu a resposta, você só não percebeu. E cai nas pessoas que necessitam da diversidade. Você falou que recorrem no mesmo erro da aristocracia. Você sabe por quê? O que você precisa para se eleger hoje no Brasil? Voto. Não. Você precisa de dinheiro. Sim. Então, assim, pessoas que não têm dinheiro não têm capacidade de chegar no poder no Brasil. Automaticamente, boa parte da população que precisaria estar lá para fazer essas políticas que iam chegar na maioria das pessoas não conseguem chegar lá. Então, automaticamente, o que acontece? Você tem ali um pequeno grupo de pessoas que tem a capacidade de chegar no poder para se sustentar no poder. Entendeu? E vai manter os mesmos problemas. Para manter seus privilégios. Porque os problemas mantêm os privilégios dessas pessoas. Exato. E assim vira um ciclo. Então, assim, podemos discutir se é um sistema democrático, onde um cara que tem
pouco dinheiro não consegue chegar ao poder. Então, todo mundo pode chegar ao poder? Não. Então, não. Democrático até a página 2, né? Você pode votar, exercer o seu direito de votar. Não quer dizer que todos possam ser eleitos. Direito não, dever. Não vota que você é punido. Dever. Já foi um direito. Tudo bem, mas se a gente vive Você numa pode se democracia, abster, você tem que entender como um sim. direito, né? Eu gostaria de exercer esse direito mesmo sem ser obrigado. Eu acho que nas últimas eleições, o direito de votar só em gente que você não gosta não é direito. Eu tenho o direito de votar em todo mundo que eu não gosto? Você tem o Que direito porra de direito é você tem o esse? direito de anular, de É o que votar eu em faço. branco. Mas eu tô errado o que eu faço. Aí você está abrindo mão do seu direito de escolha. Eu tô errado em tudo. Prova disso que eu sou casado. O marido tá sempre errado. Não, aí quem tá errado é a Amanda. Não. Tem que ter casado comigo. Óbvio. Não, mas é problemático. A gente entra num parafuso, cara. Nossa cabeça, ela fica de ponta cabeça. A nossa cabeça fica de ponta cabeça, né? Mas eu acho que é interessante, por exemplo, né, essas associações, essas federações que têm se desenvolvido, elencarem pessoas para fazer o advocacy, né? Para que hajam representantes em nome de um grupo específico. E aí eu vou trazer aqui, por exemplo, a Casa Hunter, a Febraharas, que são as associações que eu mais conheço, que tem ali o seu time de advocacy e acabam tendo uma influência sobre o desenvolvimento de projetos de lei. Eles fazem o papel de ir lá e incomodar. É eles que, nesse caso, fariam esse papel de incomodar em outro cenário, A né? gente só consegue mudar essa estrutura pelo movimento social organizado. Não tem jeito. E aí Com me tocha. veio... Ah, não, desculpa. Não, me veio... É difícil, não é fácil não, mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que a gente Ele não quebrou a vê Vânia aqui agora. em São Paulo, mas eu fui conhecer. Eu já ia pegar a minha. Vocês já ouviram falar no HTLV1? Não, né? Pera Eu aí, tava lembrando daquele eu tô ventilador de tentando lembrar transporte. Não, é um vírus. Agora eu tô tentando lembrar exatamente o que é. Mas não é um vírus. Assim, eu não tive contato com isso na nossa região, aqui, sul, sudeste. Fui para o Nordeste, São Paulo, e aí conheci essa realidade do HTLV. O HTLV é um retrovírus, documentado inclusive antes do HIV. E ele pode evoluir para doenças graves, tipo leucemia, tipo HANTA-SP, que é a mielopatia ligada ao HTLV, que é a paraparesia espástica tropical. Caramba, mano. E que é uma doença determinada socialmente, é uma doença negligenciada, porque é isso, a gente não sabe que ela existe. Salvador é referência nisso, porque mapeou e identificou que tem uma alta prevalência, é uma IST, mas também tem transmissão vertical através do aleitamento, enfim, de outras vias. E como é que esse vírus saiu da invisibilidade? Porque as pessoas que tinham a doença, que tinham a infecção e que evoluíram para a forma crônica da doença, se organizaram numa associação que se chama HTL Vida e que cada coisinha que tem, se tiver duas pessoas conversando, assim, se tiver aqui, ela vem, se tiver um evento de 10 pessoas, eles vão. Onde tiver gente que dê espaço para eles falarem sobre, eles vão. E hoje eles são uma associação reconhecida pela OPAS. E mudou essa organização desse movimento em parceria. Eu vou falar aqui com muito orgulho que eu faço parte hoje do ambulatório de HTLV dentro da Baiana, pela parceria com a Baiana e a representatividade de um pesquisador que se chama Dr. Bernardo Galvão. Se conseguiu que políticas dentro do Ministério da Saúde olhassem para essa população. Então, a gente tem hoje algumas coisas, campanhas para se mapear em gestantes e evitar o aleitamento e garantir o leite artificial para que não passe a contaminação para o bebê. Tem políticas sendo desenvolvidas e a expansão disso em outros estados por conta de uma articulação social. Muito importante. Da parceria da academia com o movimento social. E é assim que a gente precisa trabalhar, é só assim que a gente vai conseguir pressionar essa estrutura. Eu acho que Salvador é um
um centro de organizações sociais, né? Existe uma cultura de organização social ali em Salvador, em diversos aspectos, que eu acho que é interessante. A gente De sempre ouve falar... militância. Que é importante. É importante baseado na dor característica Real, daquela da população. E população. acabou. Ai, mas eu não tô vendo. O problema é seu, cara. Aquela população específica tem aquele problema e alguma coisa tem que ser feita por aquilo. Entendeu? Não, e não estar vendo já mostra o problema. Porque se aquelas pessoas existem, o problema existe, não está enxergando, é porque alguém está invisibilizando isso. Exatamente. A gente precisa estar atento. Pelo menos o sistema de saúde precisa estar atento para isso, né? Para o problema. Não que todos precisamos conhecer, mas precisa estar sendo atendida a necessidade daquela pessoa, né? Tem muita gente que é o famoso se eu não vejo, não existe, né? Mas Ciclo só se da esconder, invisibilidade. É isso. Problemaço. Enfim, Meu amigo, esse é um outro problema. o tempo passa, Não, o e tempo voa e a poupança Bamerindos faliu. E a Juliana, na hora que chegou, falou assim, que a gente tava conversando, daí eu falei assim, não, porque 2 horas, tal dela. Não era 1 hora só? Daí eu falei, não, 2 horas. Que é muito rápido, né? Passa rápido demais. Passa muito rápido. E olha, adorei conhecer mais sobre o trabalho. Você tinha citado já, né? Sobre o Gente que Pode e trazer essas discussões para cá. Eu acho que são muito pertinentes até para que o nosso público vá até vocês. Tá? E conheçam as discussões que vocês levam. E eu tô vendo, vocês estão aprontando alguma coisa aí. Olha que bonitinho, Você cara. viu? Canequinha podcast pra que dá voz a vocês. vocês. Ah, obrigado, presente pô. para vocês. Obrigado. Ó, Aqui, ó. E Vou pegar aqui enquanto você fala aí. não, eu quero ver meu presente. Eu quero falar mais não, Vi. Olha, Você vê que você deixou ele sem Que palavras. Já né? deixou, tá vendo? obrigado, cara. Obrigado. Canequinha. Gente que Pode, um podcast que dá voz à diversidade. Tá? O podcast, ele tá em quais plataformas? Todas. Todas. Spotify, YouTube, cortes no Instagram, no TikTok. Esqueci alguma? São essas, né? todas que tem, a gente tá. Tá? O arroba do Instagram é gente, o que Que? mudo, né? Gente, E o pod pode. de podcast, né? Gente, Pode. Isso, ponto isso. que pode. Isso. A gente ponto Que pode. que pode. Isso aí. Tá. Não deixem de seguir, tá? Importantíssimo. Até para que o Instagram entregue os conteúdos para mais pessoas, isso ajude o engajamento. Então, deixa seu like lá nos vídeos para que aumente ali o alcance das publicações e que essas discussões, elas sejam... Ganhem voz. Ganhem voz. Não é? Inclusive, aproveitem e deixem o recado de vocês. Vai, Vânia, você é social do negócio. Eu sou a professora do negócio. Daí deixar um recado aqui na frente de professores complicou para mim, né? Pensa que não é um seminário, relaxa. Não é um seminário, vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Para mim é super importante, né? Há pouco tempo atrás eu era a mãe atípica, a minoria, e brigando por um espaço, e hoje estar aqui na mesa, à mesa, com professores, com profissionais de fisioterapia, esses profissionais que são referência, que levam a voz para tantos outros alunos, né? Eu costumo dizer, quando a gente fala para um paciente, eu estou falando para aquela família, né? Ou para a família do paciente. Mas quando eu falo para um profissional, eu estou falando para tantas outras famílias. Então, quantas famílias a gente está alcançando aqui hoje e vai continuar alcançando? Então, para mim, é uma honra enorme, é realização mesmo de sonho. Quando eu falei, não vou atuar, eu quero estar nesse meio também. Não só do lado das mães, agora eu quero estar do lado dos profissionais. Acorda, Ju, acorda, Ivens, acorda, Augusto, vai acordando um monte de físio por aí. E esse era o meu propósito, é o meu propósito que eu venho seguindo. Então, é só agradecer mesmo e nos sigam, né? Nos apoiem, compartilhem, curtam, porque a gente precisa desse apoio. A gente que agradece. É um prazer receber você aqui. Ter o olhar em perspectivas diferentes te torna uma profissional muito mais completa do que a gente, que não viveu o que você vive. Então, parabéns pela sua história. Realmente foi muito gostoso ter ouvido isso aqui. Eu evolui mais ainda, cara. Exato. Como pessoa e como Igualmente. profissional. É igualmente gostoso poder contribuir com profissionais. E eu gosto muito de falar também que eu gosto muito de dialogar, de conversar, de chamar a atenção desses universitários, dessa galera que está ainda na sala de aula, para que eles saiam de lá já com essa cabecinha, esse olhar focado nas famílias. Boa. Show. Ju? Ju,
Obrigada, gente, mais uma vez. A gente vai esperar vocês lá no nosso. Bora. É isso aí. Na próxima temporada. É só agradecer a oportunidade de estar aqui, de deixar a gente falar dessas temáticas e obrigada. E pedir pra galera, segue nós lá, porque A gente precisa. precisa. A gente ainda é bebê, estamos engatinhando. Viemos aqui aprender, né, Ju? Exatamente. Viemos dar uma aula pra gente no comecinho. Augusto tá devendo, vai dar uma aula pra gente. Eu cheguei atrasado, teve um acidente na Castelo e demorei pra chegar. Pô. Esse acidente aí eu vou procurar depois pra ver Não, se teve pera mesmo. aí. Eu acho que isso é chavé. Eu sou muito chato com horário. Nossa, o Ivan sabe, cara. Eu sou insuportável com horário. Tanto que eu cheguei estressado por estar chegando atrasado. Tem uns probleminha aí que eu preciso resolver. Vou fazer terapia pra poder chegar atrasado. Deixa A o gente- arroba de vocês aí, pra galera não esquecer. Gente que pode, é gente ponto que pode. Não, é gente... Ponto acho que é que pode. gente, ponto que pode. Eu Confirma acho aí, que é. que eu me Com confundo que mudo? ainda. Isso, mudo. que Que é mudo. mudo. Da Vânia, Acorda Físio. Eu acorda físio. O meu é Ajuda Neuro. Da Elô é atipicamente materna, não é? Eu Me acho lembra que aí. Eu acho que é isso. Me Deixa eu ajuda confirmar aí. aqui também. Que a terceira integrante, Sim, a que é a Elô. Elô, eu acho que é atipicamente materna, não é? A Vânia tá conferindo. É isso É, ó, mesmo. gente, que, é gente, Gente, ponto, ponto que pode. Com que mudo. Ajuda neuro, acorda ponto físio. É tipicamente atípico. Atipicamente atípica. Que legal. Tá vendo? Cheio dos negocinhos Cheio dos arroba Mano, é delas, muito né? trocadilho, Ah, cara. É muito trocadilho. É. Tudo engraçadinho essas moças. A gente vai lá falar de obesidade e calvície. Tá bom. O problema é que atualmente eu tô me incluindo nos dois grupos. Eu não aceito calvos Rapidamente, red pill, tá? Não aceito calvos red pill. Só Ainda bem que eu não sou calvo. Eu não gosto de Campari. É Eu diferente. não gosto de Campari, velho. Você é um calvo... Não sou Nato. calvo, sou careca. É verdade. Careca, diferente. É outro nível. Eu tô me tornando calvo veludo. Eu já falei aqui, minha filha mais nova perguntou, pai, por que tem um M na sua cabeça? Porra, eu fiquei chateado. Aí minha esposa, pra ajudar, falou, é de Majin Buu. Eu falei, cala a boca, mano. Só piora, né? Não, só termina de ferrar tudo, velho. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. É um prazer gigantesco recebê-las. E reforçar aqui, tá? A Ju, que está aqui conosco, ela é coordenadora das especializações aí da área de neurologia do Instituto Beta Saúde, tá? Que é o nosso patrocinador e que pode oferecer para você aí uma mudança profissional, tanto na área que você já atua, ou você que tem um sonho de mudar de área, né, Ivens? Exatamente. Vai lá que tem um curso de capacitação te esperando, uma pós-graduação te esperando, @Instituto Beta Saúde, ou então vai lá olhar, porque às vezes você nem sabe que você precisa de um curso que tem lá acontecendo esse mês que vem, fica de olho lá. E às vezes você não é fisioterapeuta e fala assim, nossa, eu queria tanto estudar lá. Saiba que existem cursos para outras áreas da saúde também, tá? Eu tenho um amigaço que fez uma especialização em educação física lá no Instituto Beta Saúde, tá? Aí. Então, existem muitas outras áreas no presencial, no online, cursos de longa duração, de curta duração, especializações. O Instituto Beta Saúde tem o melhor curso para te acompanhar aí e te ajudar no seu sonho profissional. Exatamente. Então, @Instituto Beta Saúde. Show de bola? Gente, nos vemos todas as segundas-feiras às 20 horas. Esse episódio aqui é gravado, então o episódio de semana que vem é com um convidado que você vai descobrir aí durante a semana no @Passando Planta Podcast. Então você vai seguir a gente nas redes sociais também para sempre acompanhar quem são os convidados e alguns cortes, alguns reels aí que a gente vai postando durante a semana. Esse episódio, como todos os outros, você também encontra nas plataformas de áudio streaming Spotify e Amazon Music, assim como o episódio na íntegra no YouTube, tá? E os melhores momentos nós cortamos ali e postamos diariamente no nosso canal do YouTube, certo? Exatamente. Algum recado? Nenhum recado hoje. Que bom. Eu tava morrendo de medo dele falar do Palmeiras e ele falou que vai falar no próximo ao vivo. E tamo junto. Esse episódio gravado aqui é o episódio imediatamente após o vexame que meu time sofreu aí no Campeonato Paulista. Então, muito obrigado, Palmeiras. Eu tô muito satisfeito aí com todo o sofrimento que você me fez passar. Não, a seleção e o Palmeiras na mesma semana te deixando daquele jeito.
A seleção não esperava outra coisa. Do Palmeiras eu também não esperava muito. Não, aí mais. você também. Aí você me... Eu achei que o Rafinha ia dar-lhe uma cotovelada no Otamendi, não fez bosta nenhuma. Mas é isso, gente. Olha, toda segunda-feira às 20 horas, episódio inédito do Passando Plantão Podcast. Sigam @Ivens Giacomassi, @Augusto Cruz Fisioterapia, @Passando Plantão Podcast, @Abia Salgueiro e @Amanda Reis Amanda Reis Fisioterapia em todas as redes sociais. Nos vemos semana que vem. Valeu. Aí.